Então, pessoal, uma boa tarde. Então, com muito prazer que a gente dá continuidade à aula de Relato Integrado e Sustentabilidade, aqui da FEA USP, né? E na programação de hoje nós temos uma palestra com a amiga, né? E Sônia Favaretto. O currículo dela é longo, né? E ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, principalmente ligado a Bovespa, investimentos, né? Isso. Índice de sustentabilidade e a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial. E aí, ao invés de ficar falando do currículo, uma curiosidade que eu sempre pergunto, né? Nunca perguntei para você, né? O que te fez entrar nessa área de sustentabilidade? Talvez pudesse começar por aí. Passo a palavra para você. Tá, joia, professor. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Prazer aqui estar com vocês. Na verdade, eu digo que eu estou em sustentabilidade porque eu sou uma pessoa de comunicação, né? Eu sou jornalista formada, formada, óbvio, sou jornalista com diploma, o diploma sai e volta, né? Mas com diploma, com orgulho. E pós-graduada em comunicação empresarial e em um determinado momento da minha carreira, quando eu trabalhava no Boston, era responsável pela área de comunicação interna e algumas outras áreas, me surgiu a oportunidade de ser responsável pela Fundação Bank Boston. Isso foi lá para os anos de 2000, 2001, quando ainda sustentabilidade era um termo que, né, não sei muito bem o que é isso e tudo, e as fundações e os institutos, a gente pode conversar disso depois se vocês tiverem interesse, era muito comum que eles liderassem as discussões mais ligadas a meio ambiente e social, não só da parte de comunidade nas empresas. E aí eu comecei a pôr o pé um pouco em sustentabilidade. Depois, quando o Itaú adquiriu o Boston, eu tive aí a oportunidade de montar a área de sustentabilidade no Itaú, né? Ele só tinha um site ali, apesar de muita história em sustentabilidade. E aí eu estruturei então lá a superintendência. Fernando, inclusive, que está aqui, que é colega, também foi daquela época, né, em Itaú. E depois, há 5 anos, chegou a proposta, a oportunidade de estruturar essa área na BMF Bovespa, né? Então, respondendo o professor, eu digo que eu só estou em sustentabilidade porque eu sou de comunicação, porque eu acho que essa é uma agenda, a gente vai falar muito disso aqui, que está em construção ainda e ainda estará por um bom tempo. E eu acho que a competência de comunicação ela é fundamental, né? A gente tem outra amiga aqui e expert em comunicação, a gente tem que estar o tempo todo falando do que a gente está falando, né? Do que não é sustentabilidade, para o entendimento. Hoje é mais fácil do que antes, mas é isso. Aí acabou o destino me levando aí para essa área, foi um presente meio que eu recebi e estou aí há um tempinho já. Gente, então assim, a gente tem até 5 horas, né, professor, para conversar aqui. Eu queria mais fazer um bate-papo, acho que a gente está em poucas pessoas, inclusive aqui, o que eu acho que é bacana, né, vocês optaram por fazer essa disciplina, né, Relato Integrado de Sustentabilidade, então eu entendo que vocês, obviamente, têm interesse, cada um deve ter o seu interesse mais específico, não vou conseguir perguntar, gostaria até de saber, mas a gente pode, ao longo aí da palestra, se vocês quiserem, né, se colocar quando fizer alguma pergunta, é bacana também. E o que eu trago aqui é uma visão bastante clara de mercado de capitais, que é onde eu estou, né, dentro de uma bolsa. Então, vou trazer muito para vocês a visão de por que sustentabilidade é trabalhada na nossa bolsa e nas bolsas no mundo, do ponto de vista de regulador, de investidor, de bolsas. E a conexão com o relato integrado, na minha opinião, ela é o tempo todo, né? Porque quando a gente está falando de relato integrado, na verdade, a gente está falando, e aí vocês, obviamente, são da disciplina, né? Então, vou falar coisas que eu estou chovendo no molhado para vocês, mas é relato e não relatório, né? Quer dizer, a gente não está falando de uma peça, a gente está falando de um processo em que a empresa se posiciona, que ela vai contando, publicando, tornando público, para ser redundante, o que ela faz, o que ela pratica. E por que ela faz isso? Porque cada vez mais tem demanda do ponto de vista de investidor, quando eu estou falando principalmente aí de mercado de capitais. Então, o relato integrado, na minha opinião, ela é meio transversal esse processo, né? Então, eu vou passar aqui o que eu trouxe para vocês. Me interrompam, tá? Eu acho que até para não ficar monótono aí, então vocês podem ir tirando as dúvidas. E eu vou também, à medida que a gente tem uma parte específica de relato no final, mas aí a gente vai fazendo as conexões ao longo da apresentação. Tudo bem? Bem? A Luísa trabalha comigo, da minha equipe de sustentabilidade também, então ela vai me ajudar aqui na passada da nossa apresentação.
Esse daqui eu acho que é óbvio, mas às vezes eu falo tiro da apresentação, não tiro da apresentação, e eu acho que ainda não é óbvio, né? Eu gosto de começar falando do que a gente está falando quando a gente fala em sustentabilidade, né? Como vocês viram, eu já trabalho nessa área há mais de 10 anos, e antes era muito mais difícil explicar o que eu fazia. O que é sustentabilidade? É uma creche, que nem a creche, né? A empresa atua na comunidade, então já está fazendo isso, a empresa tem um projeto ambiental, que pode também ser, e na verdade é sustentabilidade. Então, eu mantenho esse slide para dizer que a gente não está falando de abraçar a árvore e beijar a criancinha, vocês claramente sabem disso, vocês estão fazendo uma disciplina focada nisso. Então, isso é importante, eu acho que a gente ainda tem muita confusão de entendimento no conceito, então isso é uma forma importante de colocar. Então, a gente está falando disso, que é o quê? O nosso triple bottom line, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é um mundo em que os objetivos econômicos, obviamente, se mantêm. Nós estamos, quando a gente está falando de segundo setor, o segundo setor objetivo é gerar lucro, gerar um resultado econômico, porém, também temos objetivos ambientais e também temos objetivos sociais chegando neste novo mundo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você definiria sustentabilidade? Eu falo, porque eu vou mostrar as duas referências conceituais que eu uso, mas para mim é uma mudança de mundo. Eu defino desta forma, né? Por mais poética que ela possa parecer, e isso às vezes é ruim para a gente como profissional de sustentabilidade, mas eu acho que é isso. E eu também costumo dizer que eu não sei se eu vou estar na ativa, ou talvez viva, para ver o mundo pelo qual eu trabalho implementado, porque é uma mudança realmente geracional, né? Mas, de qualquer forma, é para isso que a gente, é isso que a gente foca, né? E aí essas são as duas referências conceituais que de fato eu uso, que é o Triple Bottom Line, do John Elkington. Ele trouxe esse conceito nesse livro, Canibais com Garfo e Faca, que é uma referência também no meio, então é lá de 94 e é absolutamente atual, né, que foi quando a primeira vez que ele trouxe, que a gente está falando de uma mudança de modelo de negócio. E vocês são fundamentais nisso, né? Porque é tão importante estar numa FEA falando disso, para vocês falando disso. Porque a gente está falando aqui com quem lida com o que a gente chama de mainstream, né? Quer dizer, contabilidade, números. A gente está falando com essa realidade aqui, que é a realidade que precisa, não que precisa, mas assim, com outros atores incorporar e ajudar a fazer essa mudança, né? E vocês estão trabalhando nisso. Então, é mudar esse modelo de negócio tradicional, que tem que considerar também fator econômico, tem que considerar também fator ambiental e social, na mesma medida, é isso que eu digo que eu não sei se eu vou ter a felicidade de ver implementado na mesma medida, mas pelo menos considerar cada vez mais, né? E lá em 87 foi quando a ONU cunhou esse termo do desenvolvimento sustentável, né? Talvez eu, de novo, fale alguma coisa que vocês já sabem, mas de qualquer forma acho que pela sequência é importante, que foi no relatório de Brundtland, que é aquela senhorinha ali, que era a primeira-ministra da Noruega na época. Então esse relatório cunhou o que é desenvolvimento sustentável, né? Que é aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, estamos vivendo aqui, estamos consumindo aqui, mas sem comprometer as necessidades das gerações que vêm depois de nós, né? E vocês, quer dizer, vocês já são uma geração depois da minha, e a geração dos filhos de vocês, dos netos e tudo. Tem às vezes algumas críticas a essa definição, que ela seria ampla demais, e ela foi feita para ser ampla demais, né? Então essa foi uma decisão para que ela pudesse naquele momento estabelecer uma base para entendimento de uma forma mais ampla. Bom, e por que tudo isso está acontecendo, né? Eu sou jornalista, como eu falei para vocês, eu acho assim, contra fatos não argumentos, né? O que a gente vê aqui por esse relatório do Living Planet de 2010 é que lá em 2009 a gente ultrapassou, em termos de consumo, a capacidade da Terra se renovar. Né? Então, o que acontecia? Nós estávamos consumindo a terra e aí não tem mais condição dos recursos naturais se renovarem à medida do consumo dos habitantes. Ou seja, a gente costuma dizer que lá em 2009 a gente entrou no cheque especial da terra. Né? E aí hoje eu acho que a gente sente mais, né, escassez de água por questões talvez mais específicas. E aí fala, mas eu não sinto isso. Mas certamente alguém está morrendo de fome e de sede nesse exato instante em algum lugar do mundo. Não só uma pessoa, mas muitas pessoas, por esse desequilíbrio, né? Por esse desequilíbrio que nós estamos, de fato, exaurindo os recursos naturais. É tão simples quanto isso, né? Então, se a gente chega num ambiente de negócio, e a gente vai falar muito disso aqui, que a abordagem que se leva, no limite, é recurso natural para operar. A gente vai trazer alguns exemplos aqui de empresas que se reposicionaram
em função de água, porque a água é uma matéria-prima para o seu produto, sem água eu não faço o meu produto, né? Então é um pouco disso que a gente está falando, né? Operação. Ali é só uma curva, né, que mostra que se tudo continuar do jeito que está, não vai ter terra que acabe, né, não vai ter terra que ter jeito, e aí vai ter que ter realmente uma readequação muito forte. E daí todas as negociações em âmbito de ONU, que vocês devem acompanhar, as reuniões que acontecem em final de ano. Esse ano tem uma reunião fundamental em Paris, onde vence o protocolo de Kyoto, onde se espera ter algumas decisões. Todo ano se espera ter, eu costumo ir nessas negociações, mas esse ano realmente tem uma perspectiva diferente. Para que a gente possa, de fato, mudar padrões de produção, padrões de consumo, né, ter outros marcos legais, incentivos, subsídios, ou o que for necessário para que a gente diminua aí emissões de gás de efeito estufa na atmosfera e outros tipos de práticas que realmente fazem com que o nosso planeta fique desequilibrado, né? Existe um dia, todo ano, que chama Dia da Sobrecarga da Terra. Isso é bem interessante, onde naquele dia, a partir daquele dia, a gente já entrou no cheque especial do ano, né? O ano passado foi em 19 de agosto, então, a partir de 19 de agosto do ano passado, já estávamos consumindo mais do que conseguiria naquele ano. Se você for olhar no macro, é pior, né? Mas naquele específico ano. Esse ano a gente ainda não teve notícia, cada ano isso tem sido mais cedo, né? E aí, nesse contexto de negociações, eu trago aqui uma experiência pessoal que eu vivi na conferência de Cancún, na COP de Cancún no final do ano, onde estão, né, vocês devem acompanhar, a gente tem os negociadores fazendo as negociações, a gente tem uma série de side events que a gente chama, que são promovidos por ONGs e por outros agentes ali. E essa daqui é uma turma, eram muitos jovens, na frente do hotel onde estavam sendo feitas as negociações, né, os negociadores estavam lá. E essa turma toda estava falando 1, 2, 3, 4, 5, até 21 mil. Foi a quantidade de mortes em função das mudanças climáticas no ano anterior, né? Então, realmente era muito impactante você ter um grupo grande de jovens na frente do prédio, né, das negociações e recitando isso. E aí eles também distribuíram esse cartão postal que também eu peguei ali e trouxe, né, para as minhas apresentações. Eles estavam com muitas cópias desses cartões e estavam distribuindo para os negociadores. Cada negociador tem um armário, né, para guardar suas coisas. Depois a polícia veio, tirou todos eles, que não podia distribuir. Mas é isso que a gente está falando, né, para os líderes de hoje, dos líderes de amanhã, né? Então é o pedido aqui para negociação, realmente para que se negocie, para que essa temperatura não suba além dos 2 graus centígrados, que hoje já deve ser até menos do que é necessário. E a gente estava, esse apelo de que vocês estão negociando o mundo, né? Estão negociando a nossa sobrevivência. Então, quer dizer, é um pouco, quando eu falo de geração, é muito disso que a gente está falando também, né? Dos líderes realmente que estão à frente das negociações. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito e que está mexendo com todo mundo, né? E esse é um outro fato que, nesse contexto, eu fiquei muito feliz de assistir, né? Estava lá em casa vendo o Jornal Nacional, quando foi anunciado aqui o acordo Estados Unidos e China, em novembro de 2014, vocês devem ter visto isso, né? Todas essas conferências, um dos principais impasses sempre foi Estados Unidos e China, cada um numa posição, e não se chegava nunca a acordo, né? Porque você não estabelece meta, porque você não quer ser mensurado e tal. Então, essa daqui, para mim, um marco fundamental em tudo que a gente está falando de mudanças climáticas, de agenda de sustentabilidade para o mundo, né? E aqui estão os compromissos, e quando a gente lê, né, quer dizer, primeiro que a China hoje é o principal emissor de carbono do mundo, com 29%, e passou os Estados Unidos em 2007. Os Estados Unidos eram o primeiro emissor, a China passou e está aí com 16%. E a China está fazendo muita coisa. Não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas a China tem empreendido muitas iniciativas por energia renovável, por uma série de coisas, porque precisa, né? Minha leitura, porque você não consegue respirar em Pequim, né? Quando tiveram as Olimpíadas de Pequim e foram tomadas uma série de medidas emergenciais para receber as delegações do mundo todo, porque era impraticável, né? Então, aqui a gente está na conclusão da minha apresentação, mas é um pouco assim, tinha que fazer. Não sei nem se a China acha que isso é importante, mas assim, tem que fazer, é sobrevivência fazer isso, né? E aí tem umas discussões interessantes da forma de fazer isso, né? Compartilhando com vocês, vou tentar trazer muito ao longo da apresentação essas experiências aí que eu vivi e vivo. Uma vez, ainda no Itaú, quando a gente tinha um evento que a gente chamava Diálogos Itaú de Sustentabilidade, convidava, né, convidava o mercado para debater.
E o Ricardo Yang, que hoje é vereador de São Paulo, era presidente do Instituto Etos, estava fazendo parte de um painel e ele elogiou a conduta da China para a implementação das coisas de sustentabilidade. E aí a plateia, uma pessoa da plateia se colocou que ele estava fazendo apologia à ditadura. Ele falou, então você está fazendo uma apologia à ditadura, né? Você está defendendo a forma com que a China implementa as coisas. Ele falou, não, só estou dizendo que é uma agenda que tem pressa. Né? A nossa agenda é uma agenda que tem pressa, então tomar decisões rapidamente é muito bem-vindo, né? Então acho que é um pouco disso que a gente está dizendo também quando a gente fala nessas mudanças, né? E aí quando a gente vê o acordo da China, compromete-se a começar a reduzir a partir de 2030, a gente está falando daqui a 15 anos, e começar a reduzir, né? E ter 20% de energia limpa na matriz energética em 2030. E os Estados Unidos comprometeram-se a reduzir entre 26 e 28 até 2025. E aí as pessoas, muito crítica, né? Ah, é um acordo que foi muito pouco ambicioso, né? Não chega sem lugar nenhum, demora muito. Agora, como é que a gente muda a matriz energética de um país que sempre foi à base de carvão do dia para a noite? Não muda, né? Então a gente também fala muito, quando fala em sustentabilidade, de ser factível, de ser real, do que é possível ser feito, né? Então, e aí, até passando a próxima, Lu, por favor, eu sou da turma do copo meio cheio. Eu digo que para trabalhar nessa área, se você for da turma do copo meio vazio, é melhor mudar de área, né? Porque você está sempre trabalhando com o que falta. Você está sempre provocando uma mudança de comportamento, uma mudança empresarial, uma mudança de legislação. Você está trabalhando por um mundo que ainda não existe, né? E estimulando que ele aconteça. Então, assim, trabalhar com o copo meio vazio, troca de área, melhor, né? Então, para mim, o acordo dos Estados Unidos e China é um copo meio cheio. Que bom que fizemos. Vamos para Paris com mais expectativa, né? Chegaremos lá com um novo tabuleiro de negociações, que a gente usa muito essa analogia, um novo tabuleiro de negociações internacionais, com outra perspectiva pela primeira vez na história, né? Então, acho que a gente tem aqui um fato. Tudo bem, gente? Qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá? E agora eu vou trazer... Tem uma aguinha, me ajuda? Eu queria trazer para vocês, assim, onde essas coisas estão acontecendo, que mostra que realmente aquele triple bottom line cada vez mais começa a se equilibrar. Isso daqui é o Fórum Mundial de Davos, vocês conhecem muito bem, acontece todo ano, e todo ano eles publicam um relatório de riscos, né? E o relatório de riscos, essa 10ª edição publicada agora, indicou 28 grandes riscos para a próxima década, né? E aí eles dividem os riscos em categoria econômica, ambiental, social, triple bottom line, geopolítica e tecnológica. E aí, fazendo um pouco de zoom, e vocês já têm essa apresentação e todos os links aqui levam para todos esses documentos, tá? Se vocês depois quiserem aprofundar. Dos 28, 13 são mais preocupantes. Aqui estão os 13. Inclusive, é muito legal, eu peguei essa figura do relatório, mas dá para brincar muito com essa figura, né? É muito bacana mesmo. Vocês que estão na academia, eu recomendo realmente acessar. Então, esses são os 13 principais, vocês já veem mudanças climáticas ali de cara. E ainda, Davos elenca os top 5 em termos de probabilidade e os top 5 em termos de impacto. O que eu chamo a atenção aqui? Se vocês olharem em probabilidade, a gente tem lá o risco ambiental, 2 eventos climáticos extremos, né? É claro que essas coisas, gente, tem uma quebra, mas as coisas se interagem muito, né? Você dividir um risco econômico, tem muito de ambiental ali dentro e vice-versa. Mas está lá, né, como eventos climáticos extremos, não só a probabilidade, já está acontecendo. E, ao mesmo tempo, os que têm mais impacto, dificuldade de adaptação às mudanças climáticas. Então, olha o mundo que a gente está vivendo, né? A gente tem aqui como um dos 5 maiores riscos para o mundo na próxima década, e eu tenho dificuldade a me adaptar a um dos maiores riscos, 5 maiores riscos do mundo. Por quê? Porque é novo de novo, né? Então, essa é a realidade que a gente vem vivendo. E aí, é claro que você tem essas coisas interligadas, quando você fala massificação das doenças infecciosas. Se você tem uma mudança, as mudanças climáticas impactam uma série de coisas, inclusive nessas questões de doenças, né? Na questão de populacional, né? Essas COPs sempre costuma ter uma manifestação de Tuvalu. Tuvalu é uma ilha bem pequenininha que ela vai sumir.
se tudo o que acontecer em função das mudanças climáticas se efetivar, como o aumento do nível das águas, é uma ilha que simplesmente desaparece. Então, seus habitantes sempre fazem, representantes de Tuvalu fazem manifestações lá. E para onde vai esse povo? Vai para algum lugar, gente. Quem recebe esse povo? Que país recebe? Qual é o equilíbrio que você tem que gerar em termos de alimentação, em termos de moradia, em termos políticos para essas pessoas? Né? Então, assim, as consequências são muito, muito sérias, né? E por isso, quando você chega a crises hídricas, está relacionado, né? Então, aqui é mais para a gente... Obrigada, viu, Lu? É mais para a gente pensar aqui de uma forma mais ampla do que a gente está falando, né? E que as pessoas estão olhando. Quer dizer, pessoas, e eu estou querendo dizer que Davos está olhando. Então, quando a gente vê isso, fala, puxa, que bom, né? E aí, investidores, né, gente? Investidores é o principal motor dessa agenda. Quando a gente está falando das empresas, e aí eu trago muito, óbvio, a experiência de empresas listadas de capital aberto, mas a gente também tem muito contato com empresas de capital fechado. Os investidores, lá em 2000, foi criada essa iniciativa, que foi a primeira no âmbito de investidores, financiada pelo governo britânico, que é uma coalizão de investidores, respeitável, né? Eu diria, 822 investidores no mundo, representando 95 trilhões sob gestão. 63 desses 68 signatários latino-americanos são brasileiros, o Brasil tem muita participação nessas agendas. Como é que eles funcionam? Sob pressão. Pressão do quê? Financeira. Então ele vira e fala assim, você gostaria de receber o meu investimento? Eu tenho um pouquinho de dinheiro ali, né? 95 trilhões. Me conta o que você está fazendo na sua agenda. Me conta como. Você tem um relato integrado, por exemplo? Como que você presta contas à sociedade, né? Então vocês começam a ver os instrumentos aí se encaixando. Aqui no Brasil, o CDP... Ele envia anualmente um questionário para as empresas. Aqui no Brasil é para o IBRX 100, então são as 100 maiores empresas, né, as mais líquidas do Brasil. Um questionário sobre mudanças climáticas. Então ele pede que você, empresa, responda políticas, práticas, riscos, oportunidades. É um questionário profundo, tem que ser respondido em inglês, porque é para o mundo, né? Muito bem. Aí, o que essas empresas podem fazer? Podem responder, podem não falar nada para o CDP, é voluntária a participação. Podem dar alguma satisfação, olha, esse ano eu não vou responder e tal. O que o CDP faz? Publica tudo. Então, se você entra no site do CDP, ele fala, essas empresas responderam, estão aqui as respostas. Essas não deram nenhuma resposta ao CDP, essas estão se preparando. Aí você, como investidor, faz o quê? Nem deu resposta a um pedido do investidor? Né? Então, esse é o ciclo que os investidores, virtuoso no ponto de vista de sustentabilidade, que os investidores lideram. E que tipo de investidor? Fortemente os investidores de fundos institucionais, fundos de pensão, né? Por quê? Os fundos de pensão, a gente sabe, eles têm uma responsabilidade fiduciária sobre o patrimônio que eles gerem, tá certo? Fazem a gestão. Tem que estar disponível em 10, 20, 30 para pagar a aposentadoria dos seus participantes. Então, mais do que nunca, esses investidores sabem que se uma empresa não estiver olhando as questões sociais e ambientais no curto, no médio e no longo, ela vai ter problema. No curto, ainda é menos arriscado de ter, né? A gente já percebe isso. Quantas empresas que talvez não tenham as políticas mais adequadas do ponto de vista ambiental dão lucro financeiro? Tenho certeza que vem à mente de vocês algumas empresas que não são nenhum exemplo, mas dão lucro financeiro ainda. O investidor, eu quero o retorno para o meu acionista no curto prazo, vou continuar. Mas no médio e no longo não tem caminho. Na minha opinião, nem no curto, mas são opções. Então, o CDP é uma iniciativa muito importante. Uma iniciativa no âmbito da ONU é o PRI, Princípios para o Investimento Responsável, funciona mais ou menos da mesma forma. Né? O PRI, ele tem 3 categorias de signatários. Aqui são grandes investidores. Ali são gestores de recursos, detentores de ativos ou prestadores de serviços. Então, a BMF-Bovespa, por exemplo, é signatária do PRI, participa ativamente, existe no PRI um ponto focal Brasil. Então, os investidores são grandes motores dessa agenda mesmo, pela pressão financeira que eles têm. Aqui alguns dados para a gente perceber se isso está aumentando ou não no mundo. Aqui o que é? São recursos de fundos que estão indo para opções sustentáveis, né? Quer dizer, opções de fundos que se baseiam em critérios de sustentabilidade para alocação de recursos, que tem algum viés.
Como vocês percebem, é crescente, né? Europa, Estados Unidos, aqui tem Canadá, Áustria, etc. É crescente porque também é pouco, então vamos ser sinceros, né? Óbvio, quando você não tem nada, você tende a crescer bastante. Europa, obviamente, puxa essa agenda, e puxa essa agenda não só de investidores, mas Europa, assim, especialmente Londres, né, é realmente uma meca e uma referência nas iniciativas de sustentabilidade. No Brasil, a gente tem menos de 1% do total de ativos indo para esses fundos. A gente tem cerca de 7 fundos disponíveis. Se você quiser, você quer ser um pequeno investidor, você também pode fazer investimento em fundo, obviamente. Então você tem mais ou menos 7. Um no Itaú, outro no HSBC, Bradesco, todos eles têm algum fundo, por exemplo, referenciado no Easy, que eu vou falar um pouco mais. Então você pode aplicar. Só que quem está aplicando, os grandes investidores do Brasil, é menos de 1% ainda. E metade do copo cheia, né? Oportunidade para crescimento aqui. E qual é o movimento que vem acontecendo da parte dos investidores? A descarbonização dos portfólios. Isso é bem interessante e é uma coisa já mais refinada do ponto de vista de investidores. Achei importante trazer para essa audiência aqui. Que é um movimento para despertar a comunidade de investidores institucionais. Despertar, não sei se é a melhor palavra, né? Porque eles estão bastante conscientes disso, para riscos iminentes de mudança climática. Então, o que esse movimento pede? Para mensurar a pegada de carbono dos investimentos. Então, deixa eu ver sua carteira de investimentos, deixa eu ver em quem você investe, deixa eu ver quanto emite de gás de efeito estufa, de carbono, essa sua carteira. Porque você é corresponsável, né? Então, o pedido qual que é? Descarbonize a sua carteira, ou seja, deixe de investir em empresas muito emissoras de gás de efeito estufa, de emissões de gás de efeito estufa. Aqui tem duas, eu não vou entrar no detalhe delas porque vocês têm. Agora, tem uma matéria que saiu hoje, me mostrou um diretor da Bolsa. Saiu uma notinha no Valor sobre um grande investidor institucional americano, se eu não me engano, que desinvestiu um bom recurso numa empresa que era muito emissora de carbono. Né? Então, quer dizer, é um movimento que começa a acontecer. Né? Então, eu acho que vai por uma pressão, o que você está fazendo, como é que você está gerindo a sua agenda, e num pedido de mudança mesmo. Falar, bom, então mude em quem você investe. Né? Então, esse é um movimento bastante forte da descarbonização dos portfólios. Aqui, seguros. Né? Quer dizer, então a gente já viu isso em Davos, quer dizer, os grandes fóruns econômicos mundiais olhando para isso, ou o principal, investidores, mercado segurador, gente. Isso daqui é assim, entre Boston e Itaú, eu fui responsável na FEBRABAN pela Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade por 3 anos. Isso era lá para 2004, 2005, alguma coisa assim. E a gente tentava interlocução com a FENASEG nem estava falando de seguros. 2001, 2002, 2003, por aí. O que aconteceu em 2005? Um grande desastre mundial, climático, social, maior perda para o mercado segurador até hoje, Furacão Katrina. Furacão Katrina, maior evento de perdas para o mercado segurador da história. E o mercado segurador, eu acho que é um grande exemplo de um segmento que, se não mudasse, morria. Porque você não faz a pólice de seguro hoje como você fazia há 15 anos atrás. Porque há 15 anos atrás não tinha a quantidade de eventos climáticos extremos que tem hoje. Então, se o mercado segurador não se reinventa, ele realmente... algumas vão correr o risco de desaparecer. E aí surge em 2012, na Rio+20, esse primo irmão do PRI, que é o Princípios para a Sustentabilidade em Seguros. Então é o mesmo movimento, aqui é mercado segurador, né? Tem 44 signatários, sendo 8 brasileiros, é mais recente, tem só 3 anos, se comprometendo no seu negócio a atentar para as questões sociais e ambientais também. Né? Então, de novo, vocês vão ver, gente, que vocês provavelmente sabem disso, essa é uma agenda ainda muito de acordos, de pressão, né? A gente não tem tantas regulações ainda. A gente tem algumas autorregulações, vou falar um pouco disso aqui. Então, essas pressões, elas vão fazendo com que o mundo se movimente. Então, é realmente uma coisa que funciona dessa forma. E uma outra forma muito, assim, né? Eu escuto muito, assim, de empresas. Ah, Sônia, mas para que serve eu estar no Easy? Qual o valor realmente de eu investir em sustentabilidade?
Falou, olha, isso a gente está tentando comprovar financeiramente, né, porque o mundo é financeiro majoritariamente, vou mostrar algumas coisas, mas vamos inverter a pergunta. Se você falar assim, o que você perde se você não investir, é mais fácil de eu te responder. Ou seja, essa é ainda uma agenda mais de risco. A gente está falando mais de risco do que retorno. E eu espero que a gente vá cada vez mais mudando, equilibrando essa balança, né? E aí é a mudança mais macro que a gente já falou. Falei de regulador, né? Então vamos falar um pouquinho aí quando a gente fala de mercado de capitais sempre tem um regulador. O que está acontecendo? A SEC é o regulador americano, né? Lá em 2010 ela publicou, que é o que eu tenho de informação, vamos dizer assim, a questão mais concreta, um guia para disclosure de ações de mudanças climáticas. E aí assim, quando eu falei de CDP, é resposta a questionário. Aqui também, gente, isso tem total relação com o relato. Né? No fim do dia, como é que todos esses instrumentos de disclosure se conversam e qual que é a reflexão de um relato integrado nisso? Né? Eu acho que é um pouco isso que a disciplina deve estar trazendo para vocês e que é a minha contribuição de reflexão aqui para vocês também. Então ele publicou um guia orientando as empresas como dar disclosure de mudanças climáticas. E olha que interessante, em 2014 já lançou uma ferramenta online, está no site da SEC, com informações de mudanças climáticas. Esse Russell 3000 é um índice com 3.000 empresas, então você consegue acessar qualquer dado de mudança climática desde 2009 dessas empresas. Então assim, a agenda aqui, vocês vão ver muito que eu vou falar sempre de transparência. Regulador, autorregulador como bolsa, a agenda que a gente trabalha muito é para publique, torne público o que você está fazendo, né? Para quê? Para que, claro, investidor, primeiramente, para poder fazer essa roda girar, mas a comunidade, a sociedade civil, o consumidor, né? Todo mundo precisa cada vez mais saber o que a empresa está fazendo. Então, a agenda é de transparência. Aí pode vir uma pergunta, tá, mas adianta publicar e se o que ela está fazendo não é bom ou não é tão bom, a qualidade do que ela está fazendo? Essa é uma segunda etapa, né? Eu acho que a gente ainda está falando, e eu vou mostrar alguns dados das empresas do Brasil, de publicar essas informações, né? Então acho que a gente tem steps aí. Esse daqui é um guia bem interessante, se vocês tiverem iniciativa, tiverem interesse, é um guia da ONU, justamente para orientar bolsas e reguladores sobre a publicação de relatório de sustentabilidade. Então aqui eu acho que tem uma conexão importante, professor, com a disciplina em si, né? A gente participou fornecendo informações do Brasil aqui, mas basicamente como esse guia vê essa questão de publicação de relatório? Primeiro eles falam que as bolsas reguladores devem entender o contexto do mercado para posterior exigência de divulgação. Vocês vão ver que essa agenda, e eu tenho bastante para falar para vocês entre obrigatório e voluntário, né? Para que em algum momento se torne obrigatória a publicação de relatório, né? Esse, vamos dizer assim, é por onde vai esse guia. E aí eles dizem, uma iniciativa voluntária é uma opção prática para as empresas se prepararem para o reporte de alta qualidade, podem adotar o modelo Relate ou Explique que a gente tem na nossa bolsa, eu vou falar isso para vocês, devem orientar a adoção de diretrizes internacionais para que sejam competitivos internacionalmente, a gente está falando de comparabilidade, né? A IRC vem muito nessa linha de ser, né, tentar aí uma lógica mundial, como o GRI também. Então esse guia mostra um pouco essa lógica do obrigatório, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ainda de regulador, esse é um relatório de bolsas, que eu vou falar especificamente, mas ele também tem uma parte de regulador aqui. O que ele traz? Que tem aumentado a participação das CVMs do mundo aí na promoção desse tema, boa notícia, né? Então o regulador do mercado de capitais no mundo tem aumentado isso. Vou mostrar aqui o que eu acho que é importante para vocês, que dos 32 membros do conselho da IOSCO, a IOSCO é o quê? Federação Internacional de CVMs, né? Só 12 tem iniciativa para publicação de relatório de sustentabilidade pelas empresas, seja via regulação, seja prática de mercado. E aí só antes de entrar no detalhe disso, a CVM está no guia com 2 iniciativas. Os requisitos da ANEEL, como mandatórias, políticas mandatórias de publicação de informações. ANEEL e Instrução 480 no item ambiental, né? Vamos mostrar para vocês os detalhes aqui, então. Então, dos 32, só 12 tem iniciativas. E aí, quais são aí a quebra disso, né? 14
como mandatória a publicação de relatórios. 2 como mandatório, mas no Comply or Explain, relate ou explique, e 1 como voluntário. Então, isso CVMs do mundo. Vocês entrarem no relatório, vocês têm aí os nomes, tudo. Os nomes acho que não, mas vocês têm mais dados. Aí o escopo, né? 8 pedindo reporte social e ambiental, claro, né? Mas enfim. 5 só ambiental e 3 só social. Então, é assim que os reguladores do mundo, esses 12 que estão pedindo, 20 não estão pedindo, né? E aqui o escopo de aplicação, também não necessariamente para todas as companhias, só um dos 12 pede para todas as companhias listadas. 11 para companhias listadas, é que aqui tem um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de bolsa, você tem algumas especificidades que não é companhia listada necessariamente, mas ela é regulada também pelo regulador de mercado de capitais. 11 para listed companies, então para as companhias, 1 para 100 maiores e 4 para companhias de setores específicos. Então, acho que aqui é um dado bem interessante para vocês, então, do ponto de vista do regulador, como é que está o pedido de publicação de informações de sustentabilidade. Tudo bem? Alguém quer? Vocês estão quietinhos aí? Estou indo embora. Tudo bem? E agora a gente chega em bolsas. Então, a gente foi lá, né? Davos, investidor, regulador e bolsas. Claro que eu tenho mais para falar aqui para vocês até do que a gente está fazendo. Existe uma iniciativa mundial chamada Sustainable Stock Exchange Initiative, que foi lançada na Rio Mais 20, e nós somos um signatário fundador, a BMF Bovespa, com mais 4, e hoje vocês veem que já tem várias outras bolsas aqui aderentes. De novo, é um compromisso mundial, assim como tem o PRI de investidores, tem o PSI de seguros, tem a SSE de bolsas. E qual que é o compromisso? Comprometemos voluntariamente, através do diálogo com investidores, companhias e reguladores, a promover o investimento responsável de longo prazo e trabalhar pela performance e divulgação de informações ambientais, sociais, de governança corporativa, junto às empresas listadas em nossa bolsa. Então, o que a gente pode ler daqui? Todas essas bolsas signatárias assumiram o compromisso de estimular as suas empresas a publicarem essas informações. Aí o modelo que mais se adequar, voluntário, mandatório, mas é um compromisso assumido por essas bolsas, né? Que é uma boa notícia. Além disso, existe um grupo de trabalho muito bom e muito ativo na Federação Internacional de Bolsas, né? Na WFE. Então, a gente também trabalha no nível internacional por meio da Federação Internacional de Bolsas. Mas foi como eu falei para vocês, no fim a agenda vai na linha da transparência, vai no de publique o que você está fazendo, pelo amor de Deus, né? Porque o mercado precisa saber, os investidores precisam saber, os acionistas precisam saber, né? Esse Sustainable Stock Exchanges, a SSE, tem um encontro a cada 2 anos, um encontro mundial, o último foi em Genebra. Em outubro, o professor Nelson, inclusive, estava lá, porque, na verdade, ele é junto com o Fórum Econômico, o World Economic Forum, geralmente faz junto, porque quer ver, volta um, Lu, por favor. Quem é que está por trás? Isso é importante, já não está aqui. Quem é que lidera essa SSE no âmbito da ONU? 4 instituições. Pacto Global, que eu acho que vocês já devem ter referência, que é a primeira, vamos dizer assim, iniciativa da ONU nesse âmbito de responsabilidade social. O PRI, que a gente já conversou. A UNEP-FI. O UNEP-FI é o quê? O meio ambiente da ONU para instituições financeiras, né? E a UNCTAD. UNCTAD é o quê? É Trade and Development, dentro da ONU. Então, são 4 órgãos bem interessantes. E por isso que sempre esse encontro mundial é junto com o World Economic Forum, porque tem a UNCTAD junto. Foi lá em Genebra. Quem é esse moço aqui? Presidente da CVM. Leonardo Pereira foi convidado. Leonardo Pereira foi a esse encontro. Se vocês perceberem, aqui foi bem interessante, porque como é um encontro de bolsas, eu vou nesse encontro a cada 2 anos. Foi a primeira vez que os reguladores tiveram um papel e um peso tão importante. Aqui eram só reguladores e ONU, na mesa principal do evento. E em volta estávamos nós, como bolsas. E o Leonardo Pereira foi um dos speakers. O que a CVM principalmente levou lá? Uma abordagem muito forte de educação. Foi muito a fala da CVM, em que sentido? Se a gente precisa mudar o mercado, se precisa mudar o mindset do investidor, se ele precisa incorporar isso nas suas análises, eu preciso trabalhar por educação também.
É uma abordagem importante, não tem a mínima dúvida. O Leonardo pessoalmente está muito envolvido nessa agenda, óbvio, eu conversei com ele lá, e ao final, uma declaração que ele me falou e o que eu achei muito legal, ele falou assim, olha, uma das coisas mais importantes de estar num evento desse é a prioridade que ganha na nossa agenda. Vocês imaginam o que tem na agenda do presidente da CVM. Então, abrir espaço para ir para um encontro desse, que é um encontro que no fim do dia fala de transparência de informações, como eu disse para vocês, que é a principal iniciativa, foi muito importante. E aí, eles publicam este report, que eu citei um pouquinho antes, assim, a cada 2 anos tem um evento junto com um novo relatório de avanços das bolsas no tema de sustentabilidade, né? Foram 55 bolsas analisadas, eu vou trazer aqui os principais detalhes para vocês. Essas 55 bolsas têm mais de 45 mil empresas, então veja do que a gente está falando quando a gente fala de influenciar por meio de 55 bolsas, de 45 mil empresas, com 65 trilhões em capitalização de mercado. Isso faz uma mudança, né? Isso faz. E aqui, na verdade, tem um recorte das bolsas parceiras, né, as bolsas signatárias, na verdade, da SSE, que é o que eu vou mostrar principalmente agora. Essas daqui, então, a gente fez um recorte com as bolsas que fazem parte da SSE. Basicamente, o relatório é bem bacana, eu acho que pode ser mais um elemento interessante aí para a disciplina de vocês. O relatório traz muito, ele pela primeira vez, eu até conversei isso com eles, ele traz muito do ambiente econômico, político, internacional, reguladores, a importância de você ter esses atores para a evolução da sustentabilidade. No âmbito das bolsas, inclusive, eles deixaram de perguntar coisa que depois a gente mandou, a gente tem muita proximidade com eles, a SSE conta muito com a BMF Bovespa, tem 2 bolsas, só um passo para o lado, tem 2 bolsas referências em sustentabilidade no mundo, inclusive avaliada por esse relatório, que é a Bolsa do Brasil e a de Joanesburgo, na África do Sul. Essas são as 2 bolsas referências no mundo. Então, a gente sempre é citado nos fóruns, a Nasdaq, que eu vou contar um pouco para vocês essa coisa do voluntário, mandatório, e Nasdaq é sempre um ator importante conosco, por ter opinião diferente, sempre referencia Brasil e Joanesburgo. Então, assim, a gente tem muito contato. E depois eu mandei uma avaliação do reporte, que eles deixaram de perguntar coisas. Eles fazem 4 perguntas. Se tem relatório de sustentabilidade das empresas, eu vou mostrar isso para vocês, que interessa diretamente para vocês. Se oferece treinamento para as empresas e para os investidores nesse tema. E se tem índice de sustentabilidade. O que eles deixaram de perguntar, por exemplo? Atua no mercado de carbono? Isso é uma informação super importante, que tinha no relatório anterior e deixou de ter nesse. Não por nada, eu acho que eles acabaram tendo um olhar mais político e de regulação, então, mas é muito bom, o trabalho é muito bom. E aí vamos conhecer... No âmbito, então, dessas bolsas, aqui são de todas, aqui são das 55, tá? Quem está publicando o relatório, então, de sustentabilidade dito dessa forma, né? Porque pode ser o integrado, aí depende do formato de cada empresa, né? 40 bolsas não pedem nenhum tipo de reporte das suas empresas listadas. 3 fazem fortes recomendações para divulgação. 5, pede o reporte ambiental e social apenas de empresas, depende do tamanho da indústria. E aí, onde estamos nós, reporte de informações ambientais e sociais. Pede o full disclosure aí, além do econômico, ambiental e social. Então, assim, bastante, né? Tem um trabalho importante a ser feito aqui no âmbito da Federação Internacional de Bolsas e SSE. Aqui está consolidada a orientação tanto para investidores como empresas, como vocês veem também um número alto que não dá nenhum tipo de orientação para investidor e empresa, 35. A gente tem uma que faz orientação para terceiras partes, curioso, 12 que faz apenas para empresas e 7 que faz para ambos os lados, a BMF Bovespa está ali no 7. E depois se tem índices, né? Esse eu acho que é o que mais me incomoda de todos. Por quê? Porque, assim, fazer índice é parte do core business de uma bolsa, né? Quando a gente conversa assim, como é que eu insiro sustentabilidade na minha agenda, na minha empresa, a primeira resposta que eu dou assim, qual o core business da sua empresa? Você é um produtor de serviço, uma empresa que faz produtos farmacêuticos. Então, vamos descobrir como é que a gente insere sustentabilidade na fabricação de produtos farmacêuticos. Então, quem é que pode criar um índice de sustentabilidade? A bolsa. Se a bolsa não criar, ninguém pode criar um índice. Então, 32 não ter nenhum índice, eu acho bastante forte. Acho que me incomoda mais do que o reporte. Porque o reporte é fundamental,
mas aqui eu estou falando de produto. Não entrou ainda no produto da Bolsa, né? E 23 tem e a gente está entre eles. Tudo bem? Queria falar um pouquinho para vocês agora de como as empresas vêm reagindo a isso e depois eu vou especificamente abordar as três iniciativas da BMF Bovespa aqui com vocês. Tem várias linhas do tempo de empresas, eu gosto dessa, ela tem uma referência, com exceção do G20 ali, que é da minha equipe, o restante é uma referência teórica. Então ele traz desde 1960, que era a época da camada de ozônio, lembram disso? Talvez não, né? Alguns, mas assim, era uma época meio de ignorância total em relação a esses temas. Foi quando começou, né, os sprays vão destruir a camada de ozônio, vai dar câncer de pele em todo mundo. Então o mundo naquele momento e as empresas, a gente está falando de empresa aqui, começaram a tentar entender o que é isso. Aproveitando aqui, eu tenho uma recomendação de leitura para vocês, que para mim foi muito, muito boa, de um livro chamado A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. Esse é um livro fininho, eu li numa manhã de domingo, é do professor Zaili da Veiga, que eu acho que vocês conhecem aqui, né, da USP. Professor Zaili tem algumas posições bastante fortes e questionáveis por uns, né, eu acho que é bom, todo mundo tem suas posições. Por que eu gostei desse livro? A abordagem dele é de acordos mundiais de sustentabilidade. Então ele fala muito das conferências da ONU, ele fala de como isso vem se dando no âmbito internacional. E ele faz uma analogia que para mim talvez seja o melhor do livro. Por que essa questão de ozônio se resolveu tão rapidamente? Se vocês perceberem, tiraram aqueles sprays que destruíam a camada de ozônio, parou de produzir. Né? Estados Unidos aderiu isso rapidamente, teve uma comoção de massa. E por que carbono a gente se arrasta tanto? Sem querer ser simplista, porque obviamente tem N coisas por trás disso, ele traça essas análises das questões políticas em cada uma desses momentos e por que um teve um encaminhamento, outro teve outro encaminhamento. Então eu recomendo para vocês, e só pegando o gancho aqui no professor Zaili, não está aqui não, chama A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade, que é do Zaili da Veiga. E aí, só pegando carona numa questão que eu acho bem interessante aqui, trazer a abordagem do Zaili da Veiga. Uma delas, né, que eu tenho mais familiaridade. A gente falou do triple bottom line. Vocês sabem a posição dele em relação a isso? Ele acha que é uma bobagem o triple bottom line, porque ele diz o seguinte: o ambiental domina o restante. Se eu não tiver recurso natural, se eu não tiver terra, eu não vou operar. Então, eu não vou ter econômico, eu não vou ter social, não vou ter nada. Então, essa é muito a visão, de uma forma simplista de novo, que ele tem. E isso me remete a uma outra discussão, que eu não sei se vocês têm... De novo, eu estou tentando trazer bastante bastidores aqui para vocês, em relação a Rio+20. Não sei se vocês acompanharam um pouco a discussão na época da Rio+20. A Rio+20 foi uma conferência de desenvolvimento sustentável. Não foi uma conferência de meio ambiente. Isso pode parecer banal, mas foi uma discussão assim, infinita nas preparações da Rio+20 e até o final dela. O governo brasileiro, a posição brasileira é uma conferência de desenvolvimento sustentável, porque o econômico tem que estar com o ambiental, tem que estar com o social, e essa foi a colocação do Brasil. E houve muita crítica por parte dos ambientalistas, de que você ia desfocar das questões ambientais, e por isso o Zaili, por exemplo, foi um grande crítico nesse momento da decisão de fazer uma conferência de desenvolvimento sustentável. E aí, gente, tem N coisas no meio disso, né? Por exemplo, Brasil, alguns colocam assim, o Brasil quis essa abordagem para tirar o foco do ambiente, tirar o foco da Amazônia e sair fora da pressão internacional sobre a Amazônia. Porque estaria sendo feita uma conferência no Rio de Janeiro, 20 anos depois de uma conferência fundamental de meio ambiente, e que seria cobrar do Brasil uma série de posicionamentos em relação à Amazônia. Então, por isso que o Brasil quis uma abordagem de desenvolvimento sustentável e não de meio ambiente. Então, só relatando os fatos, sem opinião nenhuma, mas eu acho que é bacana isso vir na mente, porque tem muita peça, né, nesse tabuleiro. Mas voltando aqui então, a gente vai dos anos 60 para os anos 70, então, que depois de camada de ozônio começaram a acontecer muitos esses acidentes, Bhopal, Chernobyl, acidentes nucleares, né? Ou seja, alguma coisa começou a dar errado para as empresas que operavam como sempre, né? E se começou a perceber a necessidade de uma adaptação a um novo mundo, a novas regras, a novo ambiente, né? E começou uma adaptação resistente ainda.
Lá em 87, que é onde foi cunhado, então, o termo de desenvolvimento sustentável, começa a virar um pouco além da obrigação. Porque a empresa também é muito esperta, ainda bem, né, no bom sentido. É para lá que está indo, então deixa eu ir antes dos outros. Então, essas as que têm visão, obviamente, né? Que jeito que eu me antecipo a esse movimento aqui. E aí a gente tem, em 92, a Rio 92, que foi um marco nessa agenda. Então, lá foi definido o equivalente à Declaração Internacional dos Direitos Humanos para o meio ambiente, obviamente. Então, por isso que teve uma Rio+20, porque 92 foi fundamental para essa agenda. E aí começa a se mudar um pouco esse rumo, e a gente está nesse caminho aqui, né, de índices de sustentabilidade, de investidores atuando nessa agenda, de conferências mundiais. Isso daqui que a gente fez, complementou, é um pouco de como esse tema vem sendo tratado. Claro que é um resumo, né, uma pincelada, mas no âmbito do G20. Eu acho que tudo isso, né, a lógica da comunicação, acho que tudo comunica, né? Em 2010, havia uma referência nos documentos do G20 que o desenvolvimento dependeria de um crescimento compartilhado. Então, um pouco já essa ideia de que, olha, o mundo interligou, né? Em 2011, é forte e equilibrado, mais ou menos a mesma lógica ainda. Em 2012, entra a palavra verde. Então, o ambiente começa a surgir aqui no âmbito do G20, né? Um crescimento verde inclusivo. Em 2013, você já começa a falar de eficiência energética, crescimento verde inclusivo, as questões sociais aqui, né, ambientais e sociais. O ano passado já entra toda a questão de necessidade de financiamento dessa agenda. Essa é uma discussão muito forte no âmbito das Nações Unidas. Quem paga a conta, né? Vocês já devem ter ouvido essa questão aí que os países em desenvolvimento, países desenvolvidos, né? A lógica do... Vocês já ouviram falar do termo responsabilidades comuns, porém diferenciadas? Não? Isso significa o quê? Isso é um termo técnico na ONU. Basicamente assim, os Estados Unidos, para chegar onde ele chegou, ele poluiu demais. Ele se desenvolveu e poluiu pra caramba. Agora eu pago a conta. Eu que sou país desenvolvido, que também preciso poluir, porque no fim do dia é parte da conta. Para você se desenvolver, você também acaba tendo uma produção que pode ser mais intensiva em carbono e pode ter outras... Então, assim, é mais ou menos a lógica assim, na hora de eu, né, fazer parte da festa, mudou a regra, e eu agora não posso mais me desenvolver, né? Eu não posso mais fazer isso. Então, esse termo, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tenta abarcar essa questão da diferença de responsabilidades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Quando? Quando estabelece meta de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, se fala muito que os países desenvolvidos têm que financiar também os países em desenvolvimento nesse momento. E não preciso nem dizer que esse é um dos maiores entraves das conferências mundiais. Porque aí os desenvolvidos vêm e falam assim, não, mas espera lá, agora acabou isso daqui porque é uma crise mundial. Se todo mundo não der sua colaboração, a gente não sai do lugar. Então fica aquele jogo, sabe, de xadrez, assim, um põe, o outro tira e por aí vai. Mas é isso. E agora, esse ano, a gente teve foco nas questões de energia, finanças das mudanças climáticas, segurança alimentar. Segurança alimentar é um issue importantíssimo quando fala de mudanças climáticas. Então, quer dizer, aqui um pouco também para a gente perceber que esses conceitos vêm entrando, né, nos fóruns tradicionalmente econômicos, onde se debatem aí os grandes futuros, ou tenta-se ao menos, do nosso mundo, né? E aqui a gente falou das empresas. Esse daqui são 2 slides com a matéria inteira. Eu recomendo vocês a lerem. Eu já pus de um tamanho que dá para ler. Aqui, para mim, resume de tudo que a gente está falando em relação às empresas, a esse mundo. A Coca-Cola sempre esteve mais focada no seu resultado econômico final do que no aquecimento do planeta. Mas quando a empresa perdeu um lucrativo alvará de operação na Índia por causa de uma grave escassez de água no país, em 2004 as coisas começaram a mudar. É isso. Sem água, a Coca-Cola não faz os seus produtos. E ela percebeu isso numa escassez. Até então nunca tinha tido escassez, então a vida vai como ela é, eu não preciso economizar, não preciso racionalizar a produção, não preciso fazer nada disso. E a matéria mostra esse caminho da Coca-Cola e também desses movimentos. Aqui, por exemplo, né, a Coca-Cola reflete um ponto de vista que cresce entre importantes empresários e economistas dos Estados Unidos, que o aquecimento global é uma força que contribui para a contração das economias. O professor Kassai tem um estudo maravilhoso aí, né, do PIB, né, de todo esse balanço, e certamente já tiveram, que isso realmente entra na conta econômica, né, de um país, o PIB de um país. Custos mais elevados de commodity de alimentos, quebra nas cadeias de suprimento, aumento do risco financeiro.
Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Então, esses dois slides mostram, bem bacana mesmo, e até um estudo chamado Negócio Arriscado, nos Estados Unidos, para avaliar os potenciais impactos da mudança climática por região e setor, em toda a economia americana. Já deve estar publicado esse estudo, eu tentei localizar e na verdade, eu achei o link e não consegui abrir o estudo. Então, se vocês conseguirem, acho que vale muito a pena ver também. Vocês têm ouvido alguma coisa de um CEO chamado Paul Polman, da Unilever? Esse CEO tem feito uma diferença fundamental. Primeiro assim, presidentes têm funções fundamentais que são os rumos dessa empresa, presidente de conselho, presidente da empresa em si. E o Paul Polman, ele tem se destacado por decisões e posturas não convencionais. E uma delas é que ele disse que não publicaria mais previsões de receita, nem divulgaria resultados financeiros a cada trimestre. Ele foi justamente no resultado trimestral, que vocês são papas aqui nessa questão. Ele falou, eu não publico mais. Por quê? Porque se eu tenho uma lógica de investimento em médio e longo, como é que a cada 3 meses eu tenho que chegar aqui e falar, não vai combinar? Algumas coisas eu não vou ter resultados em 3 meses. Então, como é que eu posso dar resultado em 3 meses se é a minha estratégia de médio e longo? Então, ele assumiu esse risco, ele assumiu essa postura. Tem várias matérias, né, que ele tem sido realmente foco aí, se vocês derem um Google, vocês vão ver bastante sobre isso. Perdeu alguns investidores, sim, e ele falou, claro, gente, assim, a gente não é ingênuo, né? Acho que tem marketing atrás disso, tem posicionamento, e que bom, mas ele disse que não é o investidor que ele quer para a empresa dele, que ele prefere trocar a característica do investidor do que ter alguém que o pressione por uma questão que vai contra a estratégia que ele está colocando. E até o momento tem dado certo, as ações das empresas estão no seu melhor momento nos últimos 5 anos. Só por causa disso? Obviamente não. Mas não vamos desconsiderar, né? E ele tem dito isso, que é o que a gente falou lá no início, que é quando eu falei mudança de mundo, que a lógica do mercado tem que mudar. E é isso que a gente está falando. Se a lógica do mercado não mudar, vocês vão ver o meu final, é pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Vai mudar, né? Vai mudar. E aqui só fazendo uma correlação que eu sempre comento, que a gente fala muito de sustentabilidade, a gente faz uma analogia com a qualidade total. Nos anos 90, alguns de vocês talvez lembrem, foi o boom da qualidade total. Então a gente tinha as ISO 9000, as grandes fábricas assim, tinham departamentos imensos de qualidade, 30, 40 pessoas. E hoje você não vê mais isso. Por quê? Porque qualidade virou um atributo que tem que existir. Então assim, um atributo do produto é um atributo, não é verdade? Quer dizer, se você fizer o seu produto ali na prancheta e você não estiver atento para todos os níveis mais altos de qualidade, o que vai acontecer? Você não vai vender o seu produto. Tá certo? Então, o que a gente fala é que a gente espera que a sustentabilidade, aí, principalmente fatores ambientais e sociais, um dia seja como isso. Que na hora que eu criar, que eu não precise mais ter um ISE, que a gente vai falar, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Hoje eu tenho que ter. Mas o Ibovespa não tinha que ter exatamente tudo que tem o ISE? Claro, tá certo? Então, é esse o trabalho que a gente tenta fazer, para que o mundo seja um só. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa dessas questões. Então, se a lógica do mercado tem que mudar, o que vocês acham que tem de errado aqui nesse título? Reciclar latinhas é um bom negócio, além de sustentável. Reciclar latinhas é um bom negócio. Perfeito, Melalo. Não tem que ter um além de, né? Ou seja, pode ir, Lu? É isso. É uma vírgula, né? É um complemento. É um bom negócio. Portanto, sustentável, né? Então, assim, vocês percebem que até na cobertura ainda tem essa coisa do mundo paralelo, né? É um bom negócio, além disso é sustentável. Pera lá, sustentável não é o econômico? Se é o econômico, é um bom negócio por excelência, né? Então, essa é disso que a gente está falando, né? Inclusive em matéria do jornal, né? Aqui 2 exemplos em âmbito de produto que eu acho que é legal trazer, né? Quer dizer, as empresas estão tentando se adaptar a isso. Então, novos produtos que consumam mais, tenham menos embalagem, porque ter menos embalagem, além de eu usar menos plástico para produzir, eu também emito menos gás carbônico para transportar, né? Também tem isso, quer dizer, transportar, sei lá, 5.000 caminhões desse tamanho, 5.000 caminhões desse tamanho, quer dizer, 5.000 caixas desse, 5.000 caixas desse, provavelmente eu vou usar caminhão a menos. Então, eu vou emitir menos gás de efeito estufa
no transporte. Então tem N coisas nesse sentido, né? E aqui um exemplo do Omo que fez esse mais concentrado. O que aconteceu, que é um case interessante do Omo? A dona de casa não queria comprar. Porque ela chegava lá e falava, eu estou pagando igual e levando menos. Porque antes ela levava uma coisa grande, agora ela tem que levar uma coisa pequena. Então o que a gente está falando também é mudança de mindset, gente. Quando a gente fala de sustentabilidade, por isso a abordagem do Leonardo Pereira é interessante, ele falava de investidor ali, mas é educação. Né? E como é que você diz para a dona de casa, não leva, ó, é só usar menos a gotinha, ela vai pôr a mesma quantidade, vai fazer um estrago na roupa, entendeu? Então aqui tem um aprendizado interessante, assim, não adianta só fazer, porque pode ser que o seu produto não saia. Então você tem que trabalhar também a informação por trás dele, a formação. E aí um outro exemplo também bacana do Band-Aid, mas aqui é mais, né, no sentido de assim, uma diferença mínima ali, né, se você olhar na embalagem. Mas ao usar 30% de papel reciclado, aí no sentido ele pôs 30%, ele incluiu o papel reciclado, mas ele diminuiu 18% na embalagem, quase nada, né? Mas o que aconteceu? 2.000 toneladas de papel por ano foram poupadas. Por quê? Ajuste das máquinas de corte. 50 toneladas de aparas de papel são recicladas por mês, deixam de ir para aterros, aqui na verdade é reciclagem. 73 containers deixaram de ser usados por ano para transportar o produto, porque o produto ficou menor. Ocupou menos espaço no caminhão. Né? E quando você põe isso numa perspectiva de Band-Aid, você vê que mudança você pode fazer. Aqui, redução, né, de toneladas de CO2 por ano. E apesar de menor, o rótulo manteve... Vocês percebem muita diferença aqui? O rótulo é praticamente igual. Com diferença do Omo, que aí tem uma questão mais visível, aqui é praticamente igual. Quer dizer, dá para fazer, né? Agora tem que ter decisão empresarial. E afinal... A gente falou aqui, vamos concretizar, vamos tentar trazer um pouco de retorno para isso. Dá lucro ser uma empresa, entre aspas, sustentável, tá, gente? Porque a gente usa ainda os apelidos, um dia vai deixar de usar. Esse é um estudo muito bacana de Harvard, por que é bacana? Primeiro que o espaço de tempo é bom, 92 a 2000, então uma linha do tempo boa, né? Eles dividiram empresas, um grupo de empresas de alta sustentabilidade e baixa sustentabilidade. E aí fizeram com um critério que eu acho bastante consistente. E aí eles avaliaram, vocês têm todos os dados lá se vocês procurarem, mas que principais achados? Que as empresas de alta sustentabilidade têm melhor taxa de retorno, patrimônio valorizou 30% a mais do que as de baixa sustentabilidade, rentabilidade líquida cresceu o dobro da rentabilidade das demais. Em momentos de queda nas bolsas, a desvalorização das empresas de alta sustentabilidade foi significativamente menor do que as de baixa. O estudo é bastante profundo, eu só resumi aqui para falar assim, tem resultado financeiro, sim. Cada vez mais a gente consegue concretizar. O desafio está de organizar e comunicar, né, e tornar isso visível. Por exemplo, esse estudo inteiro eu distribuí na diretoria da Bolsa, né, porque a gente tem diretores, sei lá, clearing, câmara de compensação. Será que o meu diretor de clearing não está preocupado com isso nesse detalhe, mas a gente tem que fazer esse trabalho com eles, né? Tudo bem até aqui? Damos uma volta, né, no mundo aí, mostrando para vocês como é que estão esses movimentos econômicos, investidor. E agora, para até a gente poder conversar um pouquinho até o final da aula, eu vou destacar para vocês 3 iniciativas da Bolsa, né, que tem bastante relação, de novo, até com a disciplina de vocês. Primeiro, assim, esse é um slide meio básico que a gente usa. Por que a gente trabalha essas questões na BMF Bovespa? Primeiro, assim, qual é o papel de uma Bolsa? Desenvolvimento de mercado financeiro de capitais. O que a gente é? A gente é fonte de financiamento e crescimento, né, para empresas e também alternativa de investimento para agentes de mercado. Não dá para fazer isso no âmbito de uma bolsa, de um mercado de capitais, se não for numa lógica de desenvolvimento sustentável. É irresponsável você atuar numa bolsa sem pensar nas questões sociais e ambientais. Acho que de tudo que a gente conversou hoje, a gente concretizou muito isso. Então, assim, de todos os lugares que eu trabalhei com essa temática, a Bolsa é o local que eu tive mais aceitação para o tema. Por quê? Porque quando a gente fala em bolsa, você está falando de desenvolvimento de mercado, né? Novos mercados, faz parte de um papel de uma bolsa. E sustentabilidade é uma nova lógica que a gente está trazendo. Então, assim, para a gente é muito natural. Para 30, 40 bolsas, não tanto, né? Vocês viram no âmbito mundial que elas têm muito pouca coisa.
né? Então, assim, por isso que a ONU criou uma iniciativa chamada Sustainable Stock Exchanges, porque a ONU, com todos os seus atores ali, sabe da importância do mercado de capitais, né? Vamos lá, Lu. Aqui são algumas questões para vocês saberem a Bolsa do Brasil, a Bolsa de vocês, né? Como é que o nosso mercado de capitais se posiciona. A BMF-Bovespa foi a primeira bolsa do mundo a ser signatária do Pacto Global. O Pacto Global, acho que vocês já devem ter ouvido falar, principal, vamos dizer assim, pacto da ONU. Isso foi lá em 2004. A ONU precisava muito de uma bolsa aderindo. E na época a Bovespa falou assim, eu vou ser a primeira, eu vou puxar essa fila. E tinha muito receio. Se hoje ainda tem tantas bolsas sem fazer nada, em 2004 muito mais, né? A gente nem índice tinha em 2004. E a Bolsa pioneiramente foi lá e falou, eu vou ser a primeira do mundo. E aí abriu um caminho importante. Tanto que hoje eu participo de muitos fóruns internacionais e sempre que eu encontro com alguém do Pacto Global, mesmo que eu não conheço, você é da BMF-Bovespa, tem um reconhecimento muito bacana. A gente também foi a primeira de mercados emergentes a ser signatário do PRI, que a gente já conversou. Eu participo de muitos fóruns, eu sou do Conselho Internacional da GRI, sou do Conselho Brasil, CDP, Empresas pelo Clima da GV. Por que isso? Pelo papel de influência, né? Quer dizer, eu estou aqui em nome de uma bolsa falando com vocês. Talvez quando vocês tenham visto na agenda, vai vir da BMF-Bovespa. Pô, da bolsa? Deixa eu entender o que esse povo está falando aí. Quer dizer, é o mercado de capitais falando. Então a gente tem um sobrenome bastante forte, né? Que é o quê? Que é o mercado econômico por excelência. Então isso chama uma atenção. Obviamente a gente publica relatórios de GRI e temos aí os índices que eu vou falar. Digo. Tudo que a gente faz é com base numa política de sustentabilidade que foi aprovada no Conselho de Administração. E a gente volta na questão da importância do primeiro nível da organização comprar essa agenda. Essa política tem 4 pilares, triple bottom line mais governança, então é ambiental, mercado, social e governança corporativa. Está disponível na internet, vocês podem ver. O que é mais interessante em relação a isso? A gente desenvolveu esse trabalho. Como é que a gente lida com esse assunto na Bolsa? A gente tem um comitê de sustentabilidade, um grupo de trabalho permanente, além da minha diretoria. O grupo de trabalho permanente tem cerca de 15 a 20 áreas. Eu presido esse grupo, a Luísa me secretaria, de superintendentes da Bolsa. Mensalmente a gente se reúne para debater, trocar ideias, eles nos ajudarem a levar essas questões para as áreas dele. E a cada 3 meses o comitê de sustentabilidade se reúne. O presidente é o presidente da Bolsa. Quem compõe o Comitê de Sustentabilidade é a diretoria executiva da Bolsa, estou falando do primeiro nível, né? 2 membros externos, o professor Nelson Carvalho é um dos membros do nosso Comitê de Sustentabilidade, e mais 3 diretores da Bolsa. Então, esse comitê, a cada 3 meses, nos ajuda a gerir a questão estratégica. E esse comitê viu palavra por palavra dessa política. Essa é uma das realizações pessoais que eu tenho, profissionais, né, na carreira, que realmente se debateu por que chama mercado, não chama econômico, produto com viés ambiental não, produtos focados no mercado ambiental, então viu palavra por palavra disso. E uma das coisas que eles comentaram ao longo do caminho, não, mas pera lá, mercado, gente, o que eu estou falando aqui? Responsabilidade com a segurança dos dados, fiscalização das operações, incentivo à inovação, estímulo à divulgação de práticas aí de sustentabilidade. Isso é a Bolsa, tá certo? Isso é sustentabilidade? Claro que é, né? O que está errado aqui, se eu for fazer analogia com a matéria do valor? Não precisa de sustentabilidade, não precisaria a política de sustentabilidade. Política BMF-Bovespa, baseada em 4 pilares: social, ambiental, governança corporativa e econômico. A gente ainda precisa ser intencional para trazer o ambiental e o social para a agenda. Se a gente não fizesse desse jeito, não aprovasse dessa forma, talvez não entrasse na agenda. Mas no fim do dia é a política da BMF-Bovespa. É importante, né, a gente ter essa noção de que a gente está pondo, por isso que eu falo dos apelidos sustentáveis, mas eles têm que ser retirados, né? Vamos lá, Lu. Bom, aí aqui cada pilar, e aí se vocês forem ler aqui, todo pilar tem um parágrafo introdutório e as premissas, né? E aí mais do que nunca você percebe que isto é a própria operação da Bolsa. Os exemplos, sim, a gente focou em social e ambiental, que é onde a gente precisa mais desenvolver, porque os pilares de mercado e governança corporativa, obviamente, têm que estar muito desenvolvidos.
Então agora eu vou entrar um pouquinho, o EASY é o que eu tenho mais detalhe para vocês, né? O professor Kassai me pediu aí para falar um pouco mais especificamente de EASY, e 3 iniciativas que eu falei então. O EASY, gente, a gente tem basicamente 3 índices de sustentabilidade na Bolsa. O EASY, o índice carbono eficiente e os índices de governança corporativa, né? O que eu vou falar para vocês hoje é o EASY e o CO2, principalmente depois uma outra iniciativa. Existe um livro, se vocês quiserem conhecer a história do índice, mas vamos lá. O EASY foi o 4º do mundo. Primeiro foi Nova York, Londres, Joanesburgo e o EASY. A gente está falando de 2005. O EASY está completando 10 anos. Tem países na América Latina sem índice. Chile está tentando desenvolver o seu índice. Aliás, não sei se vocês viram no mercado, hoje a BMF Bovespa comprou 6% da Bolsa do Chile, de Santiago. Vocês talvez vejam isso, a gente tem um processo de internacionalização bem bacana, então está sendo anunciado hoje. Então tem países importantes da América Latina sem índice. Fomos o 4º do mundo. Esse índice opera por... qual é o maior órgão desse índice? Um conselho deliberativo que eu presido em nome da BMF Bovespa com 11 instituições de mercado, que é o primeiro executivo dessas instituições. Então, eles nos ajudam o quê? São 4 reuniões por ano. Obviamente, tem a responsabilidade de aprovar a carteira final, mas mais do que isso, ajudar nos caminhos do índice, dos relatórios, né, do questionário, do avanço mesmo do índice. Então, vocês veem que são instituições de mercado, do meio ambiente, da área social, muito importante esse conselho para a gente. Como é que foi? Quem conhece o EASY aqui? Vocês é obrigação. Não, mas quem conhece? Fora. Não é raro, viu, gente? Geralmente, a gente tem poucas pessoas na sala que conhecem. Então, eu fico feliz pela oportunidade de vocês até repercutirem isso também. A gente convida, é uma adesão voluntária, a gente convida para o EASY, a Bolsa tem cerca de 400 empresas listadas. Podem participar do EASY as 200 mais líquidas no Brasil, não é para todo mundo, até porque não tem condição mesmo de participar. O índice tem um limite de 40 empresas. Então o EASY é o quê? Um índice com base em sustentabilidade. Assim como você tem o Ibovespa, que são as maiores do Brasil, como você tem o índice imobiliário, com as principais empresas do setor imobiliário, o EASY é com as empresas que se destacam em sustentabilidade. Basicamente, as empresas se inscrevem, pagam uma taxa de acordo com a valorização em bolsa, respondem um questionário anual. Nosso parceiro técnico é o GVSES, da GV. Eles respondem um relatório anual, um questionário de cerca de 180 perguntas e tem que mandar evidências das respostas. Então, é um quali-quant que a gente cruza, basicamente. Temos um parceiro de asseguração do processo, que é a KPMG. Isso é muito importante, a gente tem um parceiro de imagem. Essa imagem corporativa, diariamente, monitora tudo que sai das empresas do EASY na mídia. E a gente tem uma tabela de crise leve, média, grave e gravíssima. Por quê? Porque pode acontecer uma crise gravíssima numa empresa e que não seja mais compatível a presença dela no índice. Eu tenho que prever isso, isso está previsto desde o começo. E como que eu monitoro esse processo? Vocês devem ter visto, não estou entrando no mérito, não estou dizendo que eu acho que deveria ter sido assim, eu estou trazendo o fato. A Petrobras foi retirada do índice Dow Jones de sustentabilidade, depois que ocorreram todas essas questões aí que vieram a público. Ela foi retirada do índice. E foi tirada antes do EASY? Na verdade, ela não está no EASY já há muitos anos. E aí, assim, basicamente, eu tenho 2 respostas, né? Ou porque ela não participou do processo ou porque ela não se qualificou. A gente não torna público quem participa do processo. Mas ela participou no passado, depois acabou não mais, bem antes mesmo do que aconteceu agora. Essas são as dimensões do questionário. Então, as empresas respondem as perguntas em torno dessas 7 dimensões. Volta uma, Lu, que eu acho que é importante. Eu estou preocupada aqui. Vocês estão muito quietos. É assim mesmo a turma, professor? Então tá bom. Não, então tá, só para eu ver, né? Eu vou terminar no horário para vocês. Mas tem algumas coisas que eu acho importante aqui. Pode participar do índice empresa de arma, bebida, fumo? Pode. Pode participar do índice de Londres? Não. Então, assim, existem índices que são screening negativo, quer dizer, já não pode. Londres diz assim, você é produtor desses setores, você não participa. O EASY tomou a decisão de ser um índice inclusivo, no nascimento do EASY. Então, a lógica é uma empresa legal? Ela opera no país? Ela paga imposto? Ela emprega? Ela tem fornecedor? Então, eu quero essa empresa comigo para ajudar ela a ser o mais sustentável possível. Essa é uma polêmica e um debate
no meio de sustentabilidade infindável, né? Tem uns que são absolutamente contra, então são outros absolutamente a favor. O que a gente tem no EASY é uma dimensão só para a empresa falar a natureza do produto dela. Então aqui ela tem que dar toda a explicação, seu produto tem risco de morte, quantos %, por exemplo, de uma empresa é destinada a produto bélico. Então aqui ela tem que prestar contas dessa variável do risco do seu produto, tá? Eu falei para vocês que as 200 mais líquidas são convidadas, elas podem participar concorrendo à carteira ou numa categoria chamada treineira, que é que nem vestibular, ela treina para um dia fazer parte. E o ano passado, uma coisa que eu acho bem importante, a gente abriu uma terceira categoria para qualquer empresa listada na Bolsa, que chama simulado. Ela é ainda mais leve do que a treineira. Mas hoje qualquer empresa listada no Brasil pode ter acesso ao questionário. E o que é mais legal? Quando você dá um send no questionário para GV nessa categoria, automaticamente você recebe um relatório das suas respostas comparando com o setor. Então você tem um diagnóstico de sustentabilidade. No fim do dia é isso que você está falando, você tem um diagnóstico de sustentabilidade. Então a gente fez com esse objetivo, a empresa também ter um instrumento aí para ajudá-la. Essa nossa carteira então, ela vigora por um ano, né? Falei para vocês que tem 40, pode passar, 40 empresas, essas são as 40 empresas da carteira do EASY. Então assim, existe um produto, porque assim, um índice o que é? É uma referência teórica. Toda vez que chega lá, o Ibovespa hoje subiu 5%, o Ibovespa hoje caiu 0%. Quer dizer, isso é uma referência teórica de como o mercado brasileiro está se comportando, porque o Ibovespa tem as maiores empresas do Brasil. Então, assim, um índice pode ter também um produto que você pode investir. E esse produto se chama ETF, Exchange Traded Fund. É um produto negociado em bolsa. Então, assim, se você quiser, e é barato para você investir em ETF, a partir de R$100, R$200, você fala assim, quer saber? Eu vou entrar no mercado variável e eu quero comprar as empresas do EASY. Então, em vez de você ficar comprando 1, 2, 3 ações individualmente, você compra uma cota do ETF e você investiu em todas as empresas do EASY. Isto porque é importante para o investidor. Eu falei aqui mas assim, investidores muito fortes, vocês viram os movimentos, estão querendo essas opções para alocar de uma forma mais segura o investimento dele. Então o ETF do EASY, por exemplo, é um ótimo investimento para o cara. E eu vou mostrar isso em termos de rentabilidade. Essa daqui, e aí você fala só 40, jornalista sempre vira para mim e fala assim, só 40 empresas, muito pouco. Mas o valor de mercado é quase 50% de todas as empresas negociadas na BMF Bovespa. Então é uma carteira bem atrativa, né, para o investidor. E aí a gente volta em transparência, né? Relato integrado, transparência. Há 3 anos a gente incluiu uma pergunta no questionário, acho que pode passar mais um, se eu tenho ele aí, tenho. Em 2012 a gente incluiu uma pergunta pedindo para as empresas autorizarem a publicação das respostas. Já responde o questionário, nada é confidencial, por que eu já não publico isso? E aí o investidor já tem uma forma mais fácil de acessar essas respostas. Em 2012 a gente teve 8, em 2013 14, em 2014 22, em 2015 34, 34 de 40. Provavelmente vai ser um pré-requisito do EASY o ano que vem, concordar na divulgação das suas respostas, tá? E aí a gente está falando o quê? Transparência de informações de novo. Mas vocês viram que a nossa lógica foi o quê? Estimulando. Se eu tivesse feito obrigatório no primeiro ano, é capaz que a gente tivesse perdido muitas empresas no EASY. E essa é a diferença que eu falei que eu ia dizer em relação à Nasdaq, por exemplo, em relação à BMF Bovespa. O mercado americano tem várias bolsas. Então, por excelência, tem uma competição ali no mercado americano muito forte entre bolsas. E aí a posição da Nasdaq é assim, regula esse negócio aí. Põe uma coisa que todas as bolsas têm que fazer no mundo todo. Então, eles falam que tem que ter uma regulação, uma autorregulação para todas as bolsas. Cumpra-se. O que a gente fala? Vamos fazer voluntariamente, né? Vamos colocar iniciativas que estimulem as empresas a aderirem, que é a nossa agenda. Então, assim, já participei de umas 2, 3 mesas com a Nasdaq, que é muito interessante o debate, porque eles entendem a nossa posição, a gente entende a deles e a gente discorda veementemente, né? Mas aqui a gente tem um case de sucesso. A gente estimulou e agora a gente pode regular, né? Autorregular.
Vamos falar de resultado, né? Quer dizer, e aí, eu estou aqui numa turma dos números, né? Das finanças. A primeira vez que eu mostrei esse slide, eu apanhei um pouquinho. Só desculpa, no slide anterior, acho que os novos entrantes, né? Lojas americanas, né? Que é um setor até então isso. Que não participavam, né? Lojas Renner também é bem interessante. Que estão abrindo, né? É verdade. O Fernando trouxe assim, aqui entrou o setor de varejo. É novo entrante na carteira e já abrindo as respostas. Então, é um dado bem importante. Deixa eu contar mais uma historinha de bastidor aqui para vocês. Por que quando a gente lançou isso daqui, foi uma grande polêmica no mercado, quando a gente incluiu essa pergunta. O IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, foi contra. Ele soltou uma carta para todos os seus associados dizendo: não abram as suas respostas, No que foi seguido pela Brasca, no que foi contestado pelo PRI. Então, a gente teve um movimento de mercado. Aí, a gente foi dialogar com o IBRE, né? Conselho do ISE, foi dialogar e falou: olha, vamos lá, o que está acontecendo, né? Vamos conversar e tal. Eles tinham um ponto. Talvez eles pudessem ter feito de outra forma, né? Mas aí, cada um. O ponto deles é o seguinte: o questionário do ISE é binário. Você tem uma política ambiental? Ela está em fase de aprovação final no Conselho. Então, você tem uma política ambiental? Não, você não tem. E aí eles diziam o seguinte: se eu colocar um não puro e o investidor acessar esse questionário porque ele vai ser público, isso pode ser ruim para mim, né? Como empresa. Então eu não vou abrir as respostas. Faz sentido. Então, sensível a isso, o Conselho do ISE, pela primeira vez na história do índice, abriu um espaço dissertativo, que não conta na metodologia e que só habilita para quem abre as respostas. Se você diz não quero abrir, você não tem nada. Então aí legal, você põe um não e fala: está em fase final de aprovação no Conselho, né? E aí com isso, no segundo ano o IBRE foi neutro e hoje a gente tem uma super relação com o IBRE e eu acho que agora a gente já tem quase um case aí para ser obrigatório. Caminhando mais rapidinho com vocês, Então, o que eu ia falar, que eu não fiz o disclaimer a primeira vez que eu apanhei, é dizer assim: estou comparando o ISE com o Ibovespa, mas são coisas não comparáveis, porque um índice depende de quantidade de empresas diferentes, depende do setor do cenário macroeconômico, depende de que empresa está no ISE, tudo isso, gente. Mas há que se comparar, né? Nova York também compara. Então, se vocês olharem desde março de 2011, o ISE vem performando consistentemente acima do Ibovespa. Abriu uma boca de jacaré bem razoável ali, né? Aqui também tem um fato interessante, que eles vinham juntos, tá vendo? Juntos. Aqui o ISE dá uma subida. Sabe o que é isso aqui? Crise financeira de 2008. Rapidamente o mercado precificou e valorizou as empresas que estavam no ISE, porque tem governança, porque está olhando o risco ambiental, social, econômico. Então esse é um fato importante também. Mas não só performance e volatilidade, o risco da carteira é muito menor. Então isso também é um dado importante, você cruza retorno-risco, tá certo? E um que eu tenho bastante alegria em mostrar é que a gente performa muito melhor que o Dow Jones Sustainability Index. Esse é novo. A gente começou a traquear isso. Por que eu falo isso, gente? Eu sou presidente do Conselho do ISE, sou da Bolsa do Brasil, conheço bastante o nosso índice, obviamente, e conheço o índice Dow Jones. O nosso índice é muito mais detalhado do que o índice Dow Jones. Tem aqui o Fernando, que foi respondente por tanto tempo, né, gestor desses dois. E aí não estou querendo criticar o Dow Jones, só estou querendo valorizar o que é do Brasil. Porque há que se valorizar realmente o trabalho que é feito aqui no índice brasileiro e a performance também não deixa a desejar. Só uma curiosidade, voltando no slide, naquele gráfico que você mostrou no ISE, a partir daquele momento que a gente descola do Bovespa, que ano que é? 2008, que descola 2011. Consistentemente 2011. A Petrobras não está no ISE, né? Essa pergunta eu viria, né? Mas é legal você ter feito, porque aí eu conto a historinha. Como outlier e pelo movimento que ela gera dentro da Bovespa, ela pode gerar uma discrepância? Pode. Na verdade, assim, quando a gente fala das blue chips, né, é a primeira pergunta que fala quem tá, quem não tá. Mas eu acho legal contar o case Petrobras, já que você me perguntou. Porque assim, eu não posso e não devo e não posso me manifestar com empresas individualmente, tá? Obviamente, dentro da Bolsa a gente não pode fazer isso. Mas é um case de mercado que vocês podem procurar. A Petrobras participou vários anos do índice, porque se qualificou. Um determinado ano, que eu sempre esqueço qual é, mas eu acho que é 2000 e... Sempre esqueço, eu não estava na Bolsa ainda, deve ser 2005 mais ou menos. Não vou lembrar o ano, gente. Ela não iria compor a carteira. Não iria compor
vocês lembram, né? Assim, qual e quant, 200 perguntas, então era por um elemento só? Não. Obviamente, uma grande avaliação por alguns motivos que só o Conselho e a GV têm conhecimento, ela não comporia essa carteira. Então, a reunião do Conselho, ela é uma coisa muito assim, existem rituais, a gente fica um dia inteiro reunido, o dia seguinte é um dia, vamos dizer, de reserva, e na sequência a gente tem uma coletiva de imprensa e anuncia, as empresas esperam ansiosamente, né, por esse anúncio. Essa reunião do Conselho aconteceu, os conselheiros foram para casa e a informação vazou, por meio de um conselheiro do ISE, que foi o Instituto Ethos. E aí começou a dar em todas a mídia que a Petrobras não faria parte do índice por causa do nível de enxofre no combustível. Certo? Estou falando bobagem? Não, enxofre. No diesel. Porque lá fora era diferente daqui. Agora já equilibrou e não faz muito tempo não. Mas os níveis que utilizavam lá fora eram mais benéficos do que no Brasil. E estava tendo um movimento muito forte da sociedade civil para que a Petrobras fizesse adesão no Brasil ao índice internacional, né? Então esse era um movimento de mercado. E aí o que vazou foi... Aí eu não sei o quanto vazou do Instituto Ethos, e não me cabe dizer isso aqui, até porque nem na Bolsa eu estava, mas a história que se contou nos jornais é que não faria parte por causa dessa questão. Não preciso dizer o que isso significou para a própria Petrobras, em termos de imagem, N coisas. O Instituto Ethos foi suspenso por 1 ano do Conselho do ISE. Ele foi suspenso, deixou de compor o Conselho do ISE, já faz parte de novo. Então esse é um case, está na internet, vocês podem acessar, estou contando do ponto de vista aqui bem resumido. E o que eu posso dizer é que desde então a Petrobras não figurou mais no índice. Se ela participou ou não, aí é confidencial. Mas desde então a gente não teve mais a Petrobras na carteira. Agora, te respondendo, né, o teu ponto é um pouco do que eu falei, depende sim, né, quer dizer... Em que ano foi isso? Então, eu não tenho a clareza, eu preciso ter... Eu acho, mas acho que a gente dá um Google aí, Lu, assim, no celular. Mas eu acho que foi, eu diria 2004, 2005, por aí. Tá? Então, o que é... É isso que eu ia dizer. O que o Jacaré aí nos deixa feliz, assim, já são quase 4 anos, né? Consistentemente acima. Porque eu entrei na Bolsa aqui. Tá vendo? Eu entrei aqui... Aí a gente subiu um pouquinho, mas não dava para contar ainda. Agora a gente já tem uma série histórica importante, né? Vamos lá, Lu, por favor. Bom, isso a gente já passou. Aqui são alguns achados de um estudo do ISE, mas basicamente eu destaco esses 2 itens, de novo querendo concretizar o valor. 2008. 8? É. Ah, então 2008. Foi um ano antes de entrar na Bolsa. Obrigada, professor. Época, foi feito um evento aqui na FEA. Trouxe o diretor da Petrobras, da agência de veículos, um promotor de justiça, e deu um quebra-pau. Imagino. Não, tem umas referências, o Instituto Ethos, que faz sempre uma conferência anual muito importante, tem um fato histórico de uma mesa ali com Petrobras, com a agência de combustíveis, né, agência nacional e tal. Isso foi muito forte, na época foi muito forte. Aqui dizendo, então, esses estudos, a gente encomendou vários estudos, consolidou vários estudos sobre o ISE, dizendo que as empresas têm valor de mercado de 10% a 19% do que suas correspondentes que não estão no índice. E aqui, bacana, nos dias próximos ao anúncio da carteira do ISE, as ações das empresas apresentam retorno acumulado anormal de 1,9%. O que a gente depreende aqui? O mercado espera muito o anúncio dessa carteira, muito. Então, ele precifica um pouco antes quem está. E a gente tem depoimento de quem deixou de compor essa carteira, ato contínuo, vários investidores desinvestiram, tirou do portfólio. E aí essa empresa correu para voltar no ano seguinte. Isso é público, na verdade foi telefônica, isso é público. Então isso ISE, ICO2 é um segundo índice que a gente tem, o ICO2 é focado em emissões... Oi, diga. Pode voltar, Lu. Só para poder voltar um pouco do ISE. Diga. É só porque eu dei uma pesquisada aqui, inclusive porque o ISE eu não conhecia, a gente está fazendo um trabalho agora exatamente para o final dessa matéria, usando diversos índices. E uma das coisas que eu vi é que a empresa que a gente escolheu, por exemplo, foi a Souza Cruz, porque apesar de ser uma empresa de fumo, eu imaginava que eles iam fazer de tudo para poder mostrar diversas relações de responsabilidade social e sustentabilidade. E o que eu descobri é que ela realmente investe muito em sustentabilidade e responsabilidade social. E aparentemente ela investe, parece que é muito mais do que a média do ISE nessas questões, mas ainda assim existe uma grande
um grande problema da própria índice, o pessoal que compõe o índice, para não permitir que empresas assim entrem. Inclusive tinha uma frase do próprio alguém da Ethos, não lembro agora quem era, falando que ele era contra a permissão de que essas empresas entrassem. Você lembra de quando essa declaração? Não. Que acho que deve ser nessa época da Petrobras. Exatamente na época que devia estar... Deveria ser. Eu estou fazendo esse sorriso aqui porque isso é uma coisa que se fala, é legal que você trouxe. Desculpa, seu nome? Alex. Alex, é legal que você trouxe isso. Que assim, que a gente permite, mas é para inglês ver. Que no fim, o índice tem uma barreira tão grande que a empresa não vai ser capaz de fazer parte. Não é verdade, não é verdade. Eu não posso falar, obviamente, de nenhuma empresa, se ela participou, se ela não participou, fala uma que me fala assim, e se um dia a Souza Cruz entrar no índice? Eu falei, eu vou ficar muito feliz, vou explicar que a Souza Cruz faz parte do índice, porque ela performou nas 7 dimensões de uma forma satisfatória para entrar, né? O Easy, claro, ele veio evoluindo ao longo dos anos. Então, hoje uma governança que a gente tem, assim, ninguém fala do Easy a não ser o presidente do conselho do Easy, que hoje ocupa essa cadeira. Então, por exemplo, essa declaração que você leu do Ethos, certamente foi nessa época, e por isso essas coisas aconteceram, então eu acho que era um processo de aprendizado, né, do mercado, do Easy, da bolsa, de todo mundo. Mas hoje você vê que você não vê ninguém falando em nome do Easy, não pode falar em nome do Easy, justamente para a gente não ter essa lógica. Então, se fala quem é o presidente responsável pelo conselho, fala em nome de todos e do conselho, né? Então, assim, as pessoas dizem que existem algumas colocações que a dimensão natureza do produto seria essa barreira, quer dizer, as perguntas lá são tão pesadas que nunca vai entrar uma Souza Cruz. Garanto para vocês, asseguro para vocês que não é verdade. É importante? Tenha dúvida. Agora, a Souza Cruz é verdade, tem um trabalho social esplêndido, né? Instituto que eles fazem e os trabalhos meio em cadeia de produção e fornecedores, eu tenho o conhecimento que eu tenho um belo trabalho, você tem razão. Quem sabe um dia ela venha compor aí e quebrar essa lógica. Agora, vou te contar, por exemplo, uma colocação de um investidor. A gente recebe vários investidores na Bolsa, até como empresa listada, porque eu também sou uma empresa, né? Sou listada na BMF Bovespa. E a gente recebe alguns investidores querendo saber as nossas práticas em sustentabilidade. Olha que interessante. E um dos investidores, quando eu estava fazendo a apresentação do Easy, investidor internacional, ele olhou e falou assim, a Vale faz parte? E a Vale abre as suas respostas? Olha que interessante, porque a Vale, poxa, tem né, a atividade da Vale é complicada ali. Então chamou muito a atenção positivamente do investidor, que mesmo sendo um setor tão crítico, estava no índice, porque quando a Vale entrou também, recebemos uma série de colocações, inclusive foi o ano em que, não sei se vocês lembram, a Vale foi eleita, segundo uma votação de internet, como a empresa mais insustentável do mundo. Votação de internet, ok, não vou entrar no... Mas, poxa, aí veio, porque como que a Vale pode fazer parte do Easy se ela é a mais insustentável do mundo? Aí você vai lá, né, processo educativo, segundo quem, de que forma e tal. Então, veja que interessante, né, o investidor valorizando o fato de estar no índice e de abrir as suas respostas, né? E que foi uma empresa que também veio para o Easy há não muito tempo. A Vale eu acho que está há 3 anos mais ou menos, antes ela não fazia parte, e de depoimentos dela mesma, ela se preparou muito para entrar no Easy e não mais sair. E aí eu acho que ela fez toda uma lição de casa, até para compensar a sua atividade mesmo, que é uma atividade crítica, né? E uma outra coisa que eu ia compartilhar com vocês, que eu acho que é interessante para vocês, uma coisa que me chamou muita atenção, a Luísa estava comigo, né? É uma reunião com um investidor, querendo saber as nossas práticas, né? Aquela lógica da pressão, né? Vamos investir em vocês, então me conte. Ele tinha na mão o inventário de emissões de gás de efeito estufa da Bolsa, que é público. Ele imprimiu esse inventário de emissões de gás de efeito estufa e fez perguntas sobre escopo 1, lembra disso? Escopo 2, eu falei, eu estou aqui com o seu inventário, eu queria entender aqui, gente, nunca vi isso. Então, quer dizer, de fato, o investidor está cada vez mais envolvido, lógico, é um tipo mais específico. Mas, para mim, esse é um case, de você explicar inventário de emissões, o cara trazendo na mão, né? Te respondi? Sim. E o ICO2, então, tem esse objetivo, ele é um recorte das mudanças climáticas do Easy. Então, aqui eu só olho emissões de gás de efeito estufa, tem uma metodologia que cruza aqui, então, o quanto eu sempre esqueço, eu acho que é faturamento. Obrigada, Lu. Eu não sou da área econômica, gente. É a receita bruta com emissões de gás de efeito estufa. Então, a lógica é dizer assim, ela tem que receita bruta que ela tem, que riqueza que ela pura, mas a que custo ambiental. E aí tem uma lógica. Aqui a gente convida 50 maiores do Brasil, IBRX 50, não é as 200, né? O Easy é as 200, aqui é 50. E aí tem toda uma metodologia. O que é bacana aqui, gente? Esse índice também tem um dos objetivos de transparência de informações.
Por quê? Porque ela tem que publicar o inventário de emissões. Agora, o primeiro ano não era obrigatório. Por quê? Porque se no primeiro ano, que foi lá em 2010, fosse obrigatório, provavelmente ele não ia emplacar. Então, no primeiro ano do ICO2, a gente bancou estimativa para as empresas que não tinham inventário, mas elas já sabiam que a partir do segundo ano, elas teriam que ter o seu próprio inventário. Então, de novo, a lógica do voluntário, né, do incentivo. Antes do ICO2, cerca de 70% das empresas do IBRX 50 não reportavam dados de emissão. A gente está falando que 70% das 50 maiores do Brasil não reportavam os seus dados de emissão. Pode ser até que fizesse, mas não tornava público. E depois a gente tem aí quase 80% da carteira reportando. Foi só por causa do ICO2? Claro que não, né? A gente tem N iniciativas que trabalham para isso, o GVSES, né? A gente tem aqui todo um monte de discussão no âmbito da USP, quer dizer, não é só, mas sem dúvida ajudou muito. E a carteira do ICO2 é essa, você vê Souza Cruz aqui, né? Quer dizer, aqui você tem um setor que não participa, metalurgia, siderurgia aqui, eles não participam do ICO2. É voluntário e eles acham que vai ficar muito explícita a questão das emissões dele. Mas estamos aí no caminho, né? Evolução da performance também, CO2 muito melhor do que o IBRX 50 e o Ibovespa, até mais, né? Se você olhar vis-a-vis o Easy. E a última iniciativa que eu quero compartilhar com vocês aqui no Instituto, mas aqui é o Relate ou Explique. Relate ou Explique. Gente, o investidor vem na Bolsa, volta só um Lu, o investidor vem na Bolsa principalmente buscar informação econômica, né? Eu quero investir. Mais e mais ele vem buscar informação social e ambiental. Só que se eu não tiver essa informação, eu não vou ajudar esse ciclo a andar rápido, tá certo? Ele vem buscar, falar, eu não tenho como Bolsa. Então o que a gente decidiu? Lá em 2011... saiu uma recomendação ao mercado, então na linha do estímulo, assinado pelo presidente da Bolsa, pedindo para as empresas fazerem o quê? Informarem a Bolsa, isso para todas as empresas listadas, se elas se elas publicavam relatório de sustentabilidade ou similar, hoje é relatório de sustentabilidade ou integrado, e eu até vou falar dessa dicotomia das duas coisas. Basicamente, elas iam falar para a gente no formulário de referência, então ela já é obrigada a responder para o regulador o formulário de referência, vocês sabem disso, até 31 de maio. Então, no item 7.8, é importante esse case, viu, gente? Que vai ser um case mundial no ano que vem. O item 7.8 chama informações relevantes de longo prazo. A gente queria ter um item próprio no formulário de referência, mas isso significava mudar o formulário de referência, conversar com a CVM, e não dava tempo disso acontecer, e não estava no padrão, enfim, tinha milhões de conversas. Ótimo inimigo do bom, aproveitamos o 7.8, onde ela já põe um monte de coisa. Muito bem. Então, qual é a lógica? Me diz se você publica, me dá o link, se você não publica, me explica por que não. Mas ela também pode dizer que ela pode não responder. Aqui é a evolução desse trabalho, então desde 2012, né? A gente tem hoje quase 72% de todas as empresas, uma base de 437, né, em 2014, 311, desculpa, não, 437. 162 publicam relatório de sustentabilidade ou integrado, é esse o nome da iniciativa, 149 explicam por que não publicam, e 126 ainda nos ignoram, que é o que eu chamo do vermelhinho, tá certo? Mas vocês veem que é crescente esse movimento, então essa é uma boa informação. Uma coisa que eu acho bem relevante, pode passar um, Lu, é por que elas não publicam. Isso eu acho que tem muito a ver com vocês aqui. A gente fez uma radiografia das explicações. Então a gente pegou, né, a minha equipe ali, 149 explicações e agrupamos em algumas categorias. Então, 33 não tem relatório, ela divulga as ações em sites soltos. É legal, mas a gente quer um relatório, a gente quer uma publicação da sua empresa. 27 não vê necessidade, não está na prioridade. 23 está estudando a possibilidade, 17 não tinha uma justificativa plausível. Chega uma hora que você fala sem justificativa. 17 está em elaboração. Aqui dependia da natureza da operação e estava no momento, em um momento de fusão, por isso não estou publicando, por exemplo. Está se estruturando para publicar, entendimento errôneo, gente, é muito interessante ler as explicações. A pessoa explica e fala assim, ela não entendeu a pergunta, né? Eu não sei se você lembra alguma, Lu, mas assim... Empresa de frota fala que não tem impacto ambiental. Esse é um case...
Esse é um case concreto. Então, e está contemplado no relatório da holding. Então, assim, essas são as explicações atuais. A gente vai atualizar esse banco de dados agora, 31 de maio acaba o prazo e a gente vai ter uma nova divulgação. Aqui eu acho que, não sei se você já tem conhecimento dessa regulação europeia de 2014, que obriga todas as empresas com mais de 500 funcionários a publicarem ou explicarem por que não publicam informações sociais, ambientais lá na comunidade europeia. Isso é um trabalho forte que foi feito. E o que eu queria dizer de case é que a partir do ano que vem, a gente não vai ter mais o Relate Explique, porque a CVM transformou o 7.8 no item exclusivo de práticas de políticas socioambientais. Isso é uma mega notícia. Então vai ser pelo regulador. Todas as empresas serão obrigadas a responderem exatamente isso, gente. O 7.8 mudou de nome, ele vai ser em relação a políticas socioambientais, aí políticas talvez não seriam melhor, mas vamos lá. Se o emissor divulga informações sociais e ambientais, a metodologia seguida, ó que legal, IRC, GRI, etc. Se são auditadas ou revisadas por terceira parte, a gente vai conseguir ter esse dado do Brasil, e onde a gente pode acessar na rede mundial de computadores. Então, assim, no fim, é por isso que a gente chama da autorregulação para regulação o caminho de sucesso. Isso foi o quê? Fruto de uma audiência pública, a CVM pôs o formulário de referência inteiro em audiência pública e começaram a vir sugestões. A Bolsa, inclusive, deu sugestão para mudar isso daqui, né? E aí foi aprovado. Então, assim como a gente falou do Easy abrir as respostas, é isso aqui. No ano que vem, a gente não precisa mais pedir para a empresa informar a Bolsa, vai informar o regulador. A conversa ficou um pouco mais séria, né? Só que você teve 3 anos para informar a Bolsa voluntariamente. Agora o regulador está pedindo de você, né? O que a gente continua a fazer como Bolsa? Compilando as informações e divulgando, porque a CVM não faz isso. A gente pega formulário de referência por formulário de referência e agrupa essas informações. Então, isso é uma informação muito importante. A gente ainda não está batendo bumbo no bom sentido nisso aqui, porque esse ano ainda não está válido. Mas o ano que vem entra em janeiro no formulário de referência, já é público, isso aqui não é segredo. E aí a gente vai realmente fazer uma divulgação bastante forte, porque é para isso que a gente trabalha, né? Para criar políticas públicas e para criar regulação nesse sentido. Aqui rapidamente, vocês sabem, tem Codin, Abrasca, trabalha por publicação de informações, tem guias para orientar as empresas para publicar suas informações sociais e ambientais, tem a regulação do Bacen, a resolução do Bacen, que eu acredito que vocês já tenham conhecimento ou não, do Banco Central, que a partir desse ano todos os bancos sob a gestão do Banco Central tem que ter uma política socioambiental. Essa é a primeira regulação do Brasil, primeira resolução, bastante importante. E é isso, né? Na verdade, eu acho que eu falei muito, vocês falaram pouco, não sei o quanto a gente tem de espaço aqui ainda, professor, que cheguei quase às 5, mas eu costumo dizer que essa agenda acontece por 3 caminhos, pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Quando eu comecei a fazer essas palestras, eu só tinha o amor e a dor. Aí depois eu comecei a refletir, eu falei, não, acho que tem um terceiro caminho. O primeiro caminho é quando a gente tem os líderes mesmo, que são apaixonados e acreditam nessa agenda. A gente tem CEO, se a gente falar de um Fábio Barbosa, a gente falar de um Paul Puma, não é uma coisa ou outra, pode ser um E, né? Mas certamente tem uma convicção para que essa agenda aconteça na empresa dele. A dor é a perda, né, gente? Perdi financeiramente, um desastre ambiental que acabou com, sei lá, o preço da minha ação foi lá embaixo. Crise de reputação, né? Trabalho infantil na cadeia de produção, trabalho escravo. Eu não quero mais passar por isso. Eu nem acredito e nem gosto dessa história de sustentabilidade, mas implante, né? E a inteligência é o caminho mesmo de perceber que é para lá que a gente vai, né? Depende da velocidade, mas é para lá que a gente está caminhando. E aí a gente está falando de inovação, de liderança, de diferencial. A gente costuma dizer assim que cada vez mais essas questões sociais e ambientais vão deixar de ser diferencial competitivo para ser condição para competir. E já acontece isso, né? Se você for querer exportar para alguns mercados europeus, dependendo do nível de emissões de gás de efeito estufa na sua produção, você não consegue exportar, né? Então já é uma condição para competir. Era isso que eu tinha separado aqui para vocês, né? O objetivo foi dar uma visão de mercado de capitais, de como isso está acontecendo e que interage completamente com o relato, né? Relato, a gente faz parte da Comissão Brasileira de Relato Integrado. A BMF-Bovespa trouxe para o Brasil, cediu a primeira reunião do board do IRC fora da Europa. Isso foi logo no comecinho desse movimento, em 2009,
9 ou 10, provavelmente. A gente auxiliou todo o board do IRC a ter uma série de reuniões políticas, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente. A gente tem o prazer de fazer parte dessa história brasileira com o BNDES, né? Toda a história que hoje o BNDES lidera aí junto com o movimento, a gente ajudou aí nessas articulações e a gente suporta muito essa agenda, até por meio do próprio professor Nelson, que é do nosso comitê. E eu acho que conversa com tudo que a gente falou, né? Transparência, necessidade de publicar, necessidade de ter uma visão integrada de todas essas coisas para que não seja um mundo paralelo, né? E eu espero que tenha sido útil aí para a disciplina de vocês, para o encaminhamento aí das conversas de vocês. Não sei se alguém quer perguntar, fazer alguma colocação. Parabéns. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta rápida? Depois, se vocês tiverem interesse, a gente está à disposição. Isso não é pro forma, não, é parte do nosso papel, né? Aqui está o nosso e-mail, sustentabilidade@bvmf.com.br. Se vocês tiverem interesse em alguma coisa mais específica, ou queira saber mais do Easy aqui ou ali, do ICO2, temos prazer aí em atender vocês. Faz parte do nosso papel mesmo e foi um prazer. Obrigada, viu, professor? Prazer. Posso fazer uma pergunta? Primeiro que eu já conheço tanto o teu trabalho todo esse tempo, mas é muito legal ver esse apanhado, né? Me chama a atenção a escolha da bolsa, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, tem a ver com o relato integrado, que é a escolha da trilha e não do trilho, né? Porque o trilho é a regulação, você coloca, você tem que cumprir, é naquele prazo, é daquele jeito, tem que ser assim. E chega um momento em que você é obrigado a adequar, né, a se adaptar. E pelo que você está dizendo, a bolsa tem optado por um caminho de trilha, né, onde ela cria referências e que cada um pode aderir no seu momento, do seu jeito, é muito mais flexível e nesse ponto muito mais inteligente. Eu acho que isso tem a ver com um aspecto que eu acredito que vocês como estudantes têm que considerar, que é um pouco uma pitada de filosofia nisso tudo, né? Um pouco do humano por trás disso, de quem está escolhendo fazer isso. Então eu queria um pouquinho do teu depoimento de qual é o aspecto da liderança que faz com que vocês escolham esse caminho e ao escolher esse caminho tenham uma influência, um impacto tão grande no mercado como um todo. Como é o humano por trás dessa decisão? Acho muito legal, Vânia, o que você está perguntando. E assim, eu acho que tem uma coisa histórica da Bolsa. Eu vou falar da liderança atual, que eu faço parte dessa história há 5 anos. Mas assim, quando a Bovespa decidiu fazer parte do Pacto Global, ser a primeira do mundo, foi uma decisão de apoio à ONU, decisão de pessoas que estavam em volta de uma mesa, e era o seu Mariano, na época, o presidente da Bovespa, uma pessoa muito ativa nisso. Então, assim, tem uma lógica, eu acho que casa o papel de bolsa mesmo no Brasil, né? Que tem muita gente até acha que é uma empresa pública, porque tem um papel meio público, né? Então tem uma coisa histórica. Mas assim, da história que eu faço parte, não há dúvida que a liderança é fundamental. Então, o nosso presidente, que eu reporto para o presidente, ele decidiu criar uma diretoria com reporte direto a ele para tratar desses assuntos. Então, tem uma coisa do eu vou dar o exemplo, eu vou puxar essa agenda, né? E são decisões, eu me surpreendo, isso é muito bacana, porque muitas vezes ele, agora eu já estou mais esperta, né? Porque a gente tem que ser esperta. Mas no começo ele me surpreendia, porque eu fui, né, entendendo onde eu estou, o que eu posso sugerir, o que eu não posso sugerir. E aí, uma vez, eu trazer um exemplo concreto aqui, a gente tem vários eventos na Bolsa, né? Hoje agora a água está um pouco diferente, mas naquele momento todas as garrafinhas plásticas para todo lado e tal, e não era comum, isso faz 4, 5 anos, você servir em jarra de vidro. Hoje praticamente todo mundo já adotou isso. Ele virou para mim: você não acha que a gente tem que mudar isso de servir na Bolsa em garrafa plástica? Eu falei: certamente, né? Então assim, no sentido da antecipação, sabe? No sentido de ser propositivo nessa agenda, e um presidente falando de servir ou não em garrafa plástica, né? Compensação, a gente compensa todas as nossas emissões que a gente não consegue reduzir. Então a Bolsa é carbono zero, né? Acho que é a única do mundo que faz isso, até onde eu tenho conhecimento, e veio dele. E ele defendeu isso, inclusive financeiramente, junto à diretoria executiva, porque se você olhasse o bottom line, vale a pena, não vale a pena, alguém está pedindo, não está, não, eu tenho que fazer, né? Então, é isso, né? É uma decisão da pessoa e que vai contagiando os demais. E uma coisa bacana, quando eu levei, porque eu faço muita palestra, né? E eu falo em nome da Bolsa.
Então, um dia eu levei no Comitê de Sustentabilidade esse slide do amor, dor e inteligência. Eu falei, olha, eu queria que vocês soubessem que eu falo isso por aí, né? Aí ele me perguntou, e a gente faz de que jeito? Presidente não é presidente à toa, né? Aí eu virei e falei assim, pelo amor e pela inteligência, na minha visão. Né? Faz pelo amor, sim, porque ele trouxe isso, né? Ele quis implementar essa agenda. E pela inteligência também, né? Então, achei muito legal isso, trilho e trilha, né? Eu acho que é o caminho que a gente tem optado e, sem dúvida, tem um valor humano por trás disso, né? Que dá o tom, e que dá o tom da inspiração, né? Que dá o tom da... Eu tenho alguém que me inspira nesse caminho, né? E que é o presidente de uma instituição responsável pelo mercado de capitais. E que aí acaba influenciando os demais, né? Pelo amor, pela dor ou pela inteligência também. Né? Se o presidente vai por aqui, seria bom eu ir. Ou porque eu confio nele, ou porque seria bom, né? Eu diria. Obrigada pela pergunta, Vânia. Voltando à questão do Easy e ECA2, só uma coisa que eu queria entender, vocês têm a análise que vocês fazem, vocês podem colocar ele, e eu queria saber se vocês ranqueiam de alguma forma. Volta lá, Lu. Não, na verdade não. Essa é uma discussão importante, porque se você pegar o Dow Jones, ele divide em ouro, prata e bronze, as empresas, ele faz um ranqueamento, ele faz um ranqueamento setorial, inclusive, né? Então, você é top qualquer coisa do mercado financeiro e está há muito tempo, né, Fernando? Deve ser ainda. Não tem mercado para isso. São poucas empresas, né? E aí eu estou falando já do mercado brasileiro mesmo. A gente sabe que a gente tem um mercado de capitais pequeno ainda pelo potencial. Então, a gente não ranqueia, mas essa é uma discussão, viu? Talvez não como ranking, mas talvez como alguma referência de benchmark dentro dessas 40. Elas nos pedem isso, para estimular. Então... Quais seriam as melhores práticas? Não, você tem razão. Essa é uma discussão bem presente no Conselho. Até porque quando eu pensei nisso, eu pensei que tem as trainees, né, que foi para isso. De fora, mas elas precisavam entender o que elas tinham que fazer, e por isso que eu achei que... A gente acaba fazendo um pouco isso nos fóruns do Easy, porque, por exemplo, toda vez que a gente anuncia a carteira, a gente faz um evento grande e sempre dá voz às empresas. E ali quem foi treineira fala, olha, eu fui treineira por X tempo, eu entrei na carteira como eu fiz, mas é uma forma bem mais informal, né? Não é uma coisa organizada do índice. Está na agenda. A gente tem, assim, a dificuldade da quantidade de empresas, tem empresa única no setor. Então, e aí a gente tem muito cuidado com as empresas, né? Muito cuidado. Eu acho que um dos segredos do Easy é esse. Por exemplo, o CDP deixa público tudo, né? Não me respondeu, não me mandou e tudo mais. É um enforcement que ele faz. A gente nem divulga quem participa do processo. Poderia ser uma condução. Mas, Alex, super boa a sua pergunta. É uma coisa na agenda, as empresas elas sentem falta disso mesmo. E a gente debate muito se, ao destacar umas, não desestimula outras. O que pesa mais na balança e tal, mas é um... Até uma coisa que, se você pensar bem, você vai lá e você deu o ranking depois, você não entrou nesse ano, mas você foi... Não, mas aí deixa eu te falar o que elas recebem que se aproxima disso. Você recebe um relatório muito detalhado, né, com o seu desempenho vis-à-vis a média da carteira e o setorial. Então, você tem uma visão mercadológica da carteira. Você não tem os nomes das empresas ranqueadas, mas você consegue saber a sua posição em relação à média. E aí você tem sempre a média, os anos, né, anteriores. Então você fala, putz, eu continuo no lugar e olha a média subindo, porque tem isso também, né, o Easy é evolutivo. Então se você fala assim, puxa, uma empresa estava o ano passado e saiu, esse ano ela deixou de fazer coisas boas, não, mas o povo subiu, exatamente. Né, melhorou, a performance das empresas melhorou. Então você consegue ver isso, você vis-à-vis a média, você vis-à-vis, né, o seu benchmark. Se você não tiver benchmark, aí é com a média mesmo da carteira como um todo. Não é um ranking por empresa, mas dá um pouco essa questão. Você não fica, vamos dizer assim, às cegas em relação à sua performance. Você sabe bem onde você está. E por dimensão, é bem detalhado. Então, isso eu acho que E isso é legal para aquelas do simulado. Lembra que eu falei? Para todas as empresas listadas? Essa média que você falou é um número fixo? Não, essa média pode variar ano a ano, depende um pouco. Você disse é um número que eu quero dizer 32, assim, uma porcentagem. Ela não é fixa, né? Ela depende, porque assim, o questionário também ele varia um pouco de ano a ano. Então, tem questões, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O ano passado a gente foi mais específico, incluiu mais coisas sobre adaptação e mudanças climáticas. Uma agenda hiper nova para as empresas. Então, a performance na dimensão mudança climática caiu um pouco em termos de
de pontuação no questionário. E estava ok cair, porque é uma agenda nova que as empresas estavam usando. Então, essa média de ano a ano, por exemplo, qual que é a média que a gente recebe de GVCES? Mudanças climáticas, em geral, performou no 30, mas pode ser que seja ano que vem 32 ou 29, depende. Ela vai sendo montada à luz das respostas das empresas também. Existe a média por dimensão, não é isso? Existe, mas é que ela também, ela trafega de acordo com as respostas das empresas, né? É uma coisa bastante dinâmica ali, né? Então, é bem legal, é bem... Vou fazer uma pergunta, curiosidade sobre a abertura de capital das pequenas e médias empresas. Saber como o atual estágio e se existe uma agenda de sustentabilidade também. Então, a gente tem uma parceria fortíssima com a área empresas da Bolsa, né? Existe uma área dentro da Bolsa para trabalhar com a abertura de capital de novas empresas, uma área comercial mesmo, né? A gente tem uma parceria muito grande e já está na agenda deles falar de sustentabilidade, que é isso que a gente quer, né? É teu, não é meu, vamos lá, uma hora, né? Se você precisar, estou aqui. Então, essa é um dos itens de qualquer diálogo de empresas atualmente listadas ou fechadas, sustentabilidade está lá, né? Pequenas e médias, o ano passado teve bastante informação, né? Porque a Bolsa, uma comitiva de instituições visitou 6 ou 7 países para entender como funcionava o mercado de pequenas e médias, para ver o que a gente podia propor no Brasil. Então, foi um trabalho grande ali com o regulador, né? E tem aí uma MP em trânsito, né? Em aprovação de medidas de estímulo à abertura de capital de pequenas e médias. Então, coisas que não fazem sentido para ela e que vão barrar, né, a abertura de capital. Então, a gente está tramitando. A gente espera ter notícias boas aí, mas, enfim, agora a gente está nos trâmites jurídicos e políticos. Aí. Muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada.